Bom, senhores, bem-vindo ao podcast Sensei, o podcast hoje de Soul of Gold, episódio número 10. Trouxe de novo pra comentar o capítulo número 10 o Brunão. Tudo bem contigo, Brunão? Tudo bom. E a teoria do Loki tava certa. Exato, né? Pelo menos uma. A gente tava, né, se segurando, não vai que eles inventam alguma coisa, mas não, realmente é o Loki. Curtiu o episódio, Brunão? Cara, mais ou menos. Ih, mais ou menos? Mais ou menos. Confesso, foi bem mais ou menos. Que isso? Também trouxemos o Alan da Tyson Sensei. Bem, Alan? E aí, pessoal, tudo bem? Curtiu mais o uma episódio? vez aqui, né, comentando. Sim, curti. Não foi, assim, não foi... acho que muita gente comentou que tem sido o melhor episódio e tal. Não sei se eu concordo muito não, mas eu gostei do episódio. E Aline, você voltou pra falar de Soul of Gold conosco. Tu curtiu o episódio, Aline? Olá, gostei, até achei que foi. Na verdade, achei que ia ser um pouquinho mais sem graça, mas no fim acho que gostei, assim, tirando umas questões que vai ser discutidas ao longo do episódio. Mas gostei, principalmente o final, assim, achei bem, tipo, né, deu aquele clima emocionante, assim, uma musiquinha um pouquinho melhor, né? É verdade, exato. Tá. Pois é, esse foi um dos episódios que eu mais gostei de Soul of Gold, cara. Tá ali junto com os episódios do Máscara, do Afrodite lá no começo também. Mas eu achei esse episódio realmente muito bom, cara. Gostei, não esperava, achei que ia ser... Achei que eles iam se complicar muito com tanto personagem no final. Mas eu confesso que fiquei surpreso, eles conseguiram resolver bem, assim. Fiquei super empolgado com o episódio. Então vamos a eles. Episódio número 10, confronto a Ioria vs Andreas. Antes de começar a falar sobre o Cavaleiro de Ouro, vamos falar da pequena luta entre o Utgarda e o Frodi, né? Porque ficou lá o Frodi pra lutar contra o Utgarda, né? E a porrada rolou solta, não sei o que lá. Aparentemente o Utgarda tinha mais vantagem sobre o Frodi, provavelmente porque tá com a Safira ainda e tal. E ele usa, Brunão, uma foice que se chama Dine's Leaf. Você tem alguma coisa a adicionar sobre isso? Sim, mitologicamente falando, isso era uma arma que pertencia a um rei. Um rei? Tô lembrando agora qual rei. Mas ela tem uma característica semelhante às outras espadas que a gente mencionou em episódios passados. É uma espada que, a partir do momento que você desembaia ela, alguém vai morrer. Eita! Alguém fica destinado a morrer a partir do momento que você desembaia ela. E que ela justamente ele diz isso, né? Que ela vai caçar a presa até o Mas final. não foi isso não, Xará. Uma espada mesmo. Mas ela tem formato de foice. Apesar da aparência. Uhum. É porque a foice geralmente é como se fosse um bastão, uma coisa prolongada com uma coisa mais, né? Então assim, aquela realmente mais pra uma espada mesmo, né? Uma coisa assim. E aí ele comenta, basicamente, o Frodi comenta que a identidade do Utgarda sempre tinha sido um mistério pra ele, né? Mas que jamais imaginaria que eles tinham o mesmo laço sanguíneo. E o Utgarda explica que eles são como a sombra e a luz, só que fofo. O Frodi é a luz e o Utgarda é a sombra. Né? Porque o Frodi livra Asgard dos males pela luz e o Utgarda protege Asgard na escuridão. E se os dois lutarem, um vai ter que morrer. Até aí, tudo bem, né? Tá lá, papinho, pá, não sei o que lá. E aí o Utgarda usa esse golpe de lobos alucinógenos e o Frodi, ele parece que vai se ferrar, mas ele se livra tranquilamente. Só que o Utgarda enche ele de porrada e joga ele pra fora da Yggdrasil. Achei legal isso, achei o ambiente ser vulnerável, sabe? Esse tipo de coisa, achei bacana. E aí ele vai caindo e ele escuta a voz de Asgard, que é aquela coisa que a Lífia já tinha mencionado, né? Que o Alan prestou atenção no último podcast também, né? Que ele tá caindo lá e aparece uma musiquinha, sei lá. Uma referência, assim. Uma referência, exato. Aí ele chama aquela espadona dele e ele consegue se segurar na pedra com aquela espada. De novo, achei bacana. Eu achei engraçado que essa luta do Frodi com o Utgarda foi super rápida, mas mostrou umas coisas um pouco fora do comum, sabe? Ele segurando a pedra com a espada, ele caindo pra fora da Yggdrasil. Tirando os soquinhos do Utgar no Frodi, que foi meio tosco, o resto foi legal. Não, e foi tosco, mas pelo menos foi diferente, né? Não foi sim, só a sim, luzinha sim. que eles usaram. Ele basicamente soltou os cachorros em cima do Frodi, né? Exato. Mas assim, quando ele começou, quando ele fez o movimento de levantar a espada e fazer aquele movimento e apareceu aquela animaçãozinha e tal, eu até achei legal.
Só que o desfecho que não foi, assim, não parecia um caçador, entendeu? Nem um pouco. Assim. Um golpe muito... É um golpe de fantasma, sabe? Tipo, não parece que realmente dói aquilo, né? Que ele fez. Foi muito só pra ter um golpe mesmo, sei lá. Eu acho que eles não quiseram imitar muito os golpes do Fenrir e do Loki, que eram parecidos, né? Quando você vê os golpes no anime, no filme, é muito parecido os golpes. Ele basicamente solta o Cosmo e vai o lobo, assim, correndo mesmo, e é uma coisa realmente caçadora. Assim, no anime e no filme, os dois têm uns golpes parecidos, e os dois são golpes que você sente o impacto, né? Exato. Acho que eles quiseram mudar um pouco, não fazer igual e tal, e ficou uma coisa meio esquisita. Mas, enfim... E aí o Frodi, ele volta pra bater no Utgarda, né? Ele fica dizendo que vai proteger Asgard, porque acredita na Lífia e no coração dele. Só que o Utgarda diz que é tarde demais e que ele é o verdadeiro protetor de Asgard. Aí as coisas começam a ficar muito esquisitas nessa luta pra mim. Porque... Aí ele quebra toda a hobby do Frodi. Vamos até o final, porque depois a gente pode falar sobre tudo. Mas basicamente ele quebra a hobby do Frodi, né? E diz que... Pra ele ter certeza que ele vai proteger Asgard, sabe? E o Frodi retruga que ele tá protegendo Asgard, que a Lífia acreditava. Que aparentemente é diferente do que o Utgarda acredita ali. Aí, o Frodi acerta um rajadão de Cosmo na barriga do Utgarda. Que faz um rombo no corpo dele. Bizarro, assim. É muito esquisito isso, cara. É a primeira vez que eu vejo, acho que em Sensei é um rombo no corpo. Exatamente. É a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa. É assim. muito esquisito e, assim, isso, cara. Quer dizer, no canônico. Eu não sei se... Porque acho que você vê o Radamantes. Lost Canvas a gente não considera. É verdade. Mas é verdade. Eu gosto mais. Qual é a sua? Porque não apareceu ainda no anime, né? Só teve no mangá isso, se eu não me engano. Tem buraco mesmo? O Radamantes no final. O Radamantes ficou todo detonado uma parte lá. Gente do céu. É verdade, mas assim, tem razão. Né? Mas no anime, no mundo do anime, é muito grande aquele buraco, gente. Ficou muito esquisito. Eu não lembrava, porque realmente eu nunca tinha visto no anime, realmente. E a Aline lembrou bem, no mangá aparece mesmo isso. Mas foi realmente muito impactante, né? Assim, pra gente tava reclamando o tempo todo em podcasts anteriores que faltava impacto, que as lutas estavam meio assim, né? Muito rápidas, e só troca de raios e tal. E foi uma coisa bem... Assim, eu fiquei surpreso quando eu vi, na verdade. Total, velho. Porque eu já cansamos de ver, né, golpe passar pela barriga das pessoas, só que eles no máximo quebram a armadura, sai um sangue e tal, assim. Mas aqui foi realmente exagerado. Parece que quando o Sensei acontece essas coisas, parece que é meio que raio-x, né? Assim, que você vê um raio atravessando o inimigo, mas na verdade não atravessou. Sim. Né? Não é uma coisa real, você vê só aquela energia atravessando. Então, assim, mas dessa vez a gente viu o estrago mesmo. Exato. Entendeu? Eliminou. Então, assim, foi uma luta curta, mas interessante, assim, a troca de golpes. Sim, eu achei super interessante, pois é. Foi bem interessante. Eu achei super interessante. O lance da espada, que vocês mencionaram. Exato. E tal, foi bem... Acho que eles usaram bem. Engraçado que eles deixaram pra fazer isso interessante numa luta de antagonistas, né? De guerreiros deuses. Você podia ter feito isso com o Mir contra o Camus, por exemplo, que seria muito mais legal. O Frodi, ele tá meio parecido com o Titan do Ômega, né? O Titan, que na segunda temporada do Ômega, ele era também um vilão. Lá pelas tantas ele dá uma virada e ele protagoniza cenas muito legais, assim. Então, foi interessante, assim. É uma pena que demorou muito pra gente ver essas coisas do Frodi, né? Assim, eu vejo muita gente discutindo, tava na minha página mesmo, ficou vendo o pessoal comentando e tal. E, tem gente que tava botando mó fé no Frodi, tem gente que tava achando ele, tanto faz, nada a ver, não é lá essas coisas todas e tal. E, enfim, essa luta foi muito boa, acho que serviu pra mostrar que ele é um personagem interessante, mas foi meio tardio, sei lá, você vê... Eu lembro quando foi tardio. No primeiro episódio, eu lembro que a gente comentou no primeiro podcast, até foi você mesmo, Bruno, você disse assim, eu gosto de vilão que dá risadinha, não sei o quê. E assim, ele teve uma evolução, né? Não sei se foi uma coisa pensada, se foi uma coisa planejada, mas foi interessante, assim, a forma como ele foi de vilão insosso pra quase um dos protagonistas já da série, assim, por assim dizer. Porque ele vai ser guerreiro, se ele sobreviveu àquilo que aconteceu, ele vai ser um dos guerreiros que vai ficar protegendo Asgard, né? Então... Exato. Não, eu realmente, o Frodi era um personagem que, até esse episódio, na verdade, ou até sei lá, metade do anterior, eu cagava pra ele, achava ele visualmente feio, ainda acho aquele cabelinho cruzado dele na testa muito desnecessário. Não precisava ter aquilo, sério. Só confundiu quando ele tá de elmo, porque ninguém entendia de onde saía aqueles cabelinhos. Aí quando ele tirou o elmo, todo mundo viu que ele tinha o cabelo cruzado, mega bizarro. Mas aqui realmente essa coisa de você percebe que ele evoluiu daquela pessoa que
era super confiante de si, acreditava cegamente no Andreas, pra começar a questionar as coisas que estão acontecendo e não entender que é super humano e é super bacana, né? Mas é muito tardio, realmente. De repente poderia criar aí uma evolução maior dele. Mas é que eu achei, essa coisa do Frodi e do Ayori, elas foram super escanteadas, assim, pra mostrar outras coisas, entendeu? Então, sofreu um pouco por causa disso também. Mas é isso, ele fura o Utgarda, fica um rombo no corpo dele gigantesco, e destrói de quebra a última estátua, né? Aí, obviamente, o Frodi percebe que ele continua de pé, né, o Utgarda, mesmo morto, com um puta rombo da barriga, que é muito bizarro. Eu não tenho certeza se aquilo matou mesmo o Utgarda. Exatamente. Porque se morreu, se terminou naquilo ali, aí eu entendo, talvez, não sei se a decepção, não sei se posso dizer isso, mas assim, a decepção do Brunão, que disse que não gostou do episódio e tal, de repente, não sei se tem a ver com isso, mas assim, porque eu senti isso, assim, eu senti que, poxa, se acabou ali, foi muito frustrante. Porque... Exatamente. O meu problema é o seguinte, ó, o meu problema com essa cena é o seguinte, no episódio passado, a gente descobriu um monte de coisa sobre o Utgarda. Isso. A gente descobriu que ele tem aquela marca, a marca do Einherjar, a marca do Einherjar de um padrão diferente dos Cavaleiros de Ouro. Exato. Quer dizer, ele tem que ter morrido em algum momento e foi ressuscitado por alguém. Sim. Então a pergunta é, quando ele morreu, quem matou ele, quem o ressuscitou? Sim. Isso. Gosto de ver mais a história dele. Pois é, isso foi muito bizarro mesmo. Porque parece que eles deram um final pra tudo, mas como assim, gente? Quem que é o Utgarda? Não, eu digo mais, veja só. O Frodi mata assim rapidinho o Utgarda. A gente achava você misterioso, mas na verdade você é só família próxima da minha. Então, tipo assim, como que o cara não reconheceu isso antes? Como assim, meu Deus? Acho que não é família no sentido de família. Eu não sei, eu acho que é essa questão mais mitológica da figura, acho, sabe? De o Frodi representar a luz e o Utgarda representar a sombra. Exatamente. Acho a noção que eu tive é que como o Frodi, ele vem de uma família que ele já disse antes isso, né? E, inclusive tem na ficha dele e tudo mais. Ele é um cara que vem de uma família de guerreiros que servem a Asgard desde tempos remotos, entendeu? Então, assim, ele deu a entender que eles têm essa consanguinidade também. Então, ele também pertence a uma linhagem que também defende Asgard, só que de um jeito diferente. Entendeu? Assim, por esse lado é interessante, mas realmente deixa a desejar. O meu problema... Tem. O meu problema com a cena é que ele se dirigiu ali ao Utgarda como se o Utgarda fosse um contemporâneo dele, tá ligado? Se o Utgarda morreu e foi ressuscitado, eu acho meio estranho eles pertencerem à mesma geração, porque senão o Frodi reconheceria o cara na hora. Pra mim não tá claro isso, que é da mesma geração. Eles reconheceram que eles pertencem à mesma linhagem. Então, de repente, o Utgarda pode ser alguém de um passado remoto da família dele, um antecedente, um ancestral perdido e tal. Enfim, eu acho que tá faltando alguma coisa nessa história. Eu tenho pra mim que eu não acho, ali. A minha teoria é a seguinte, na verdade. Na verdade, eu acho que o Frodi, ele só expôs aquilo na hora, mas ele já sabia daquilo, na verdade. Ele já sabia que o Utgarda era uma criatura misteriosa que tem essa coisa das sombras, que também serve a Asgard, da mesma forma como ele... Mas ele sempre soube disso, porque o problema pra mim era como assim agora ele descobriu isso. Na verdade, pensando agora, talvez ele já soubesse de tudo isso, só que é a primeira vez que eles têm a oportunidade de, sei lá, conversar entre si. E aí ele expõe isso tanto pro Utgarda como pra quem tá assistindo também, né, pra saber esse tipo de coisa. Então, aí eu consigo salvar um pouquinho por aí, entendeu? Que não é o Frodi que de repente se toca no meio, porque aí seria bizarro. Tipo, você passa um monte de recrutado com ele e na hora de lutar com ele você descobre. Aí ficaria esquisito, mas de repente ele já sabia de tudo isso, só que ele só expõe ali no momento, tanto pra gente ficar sabendo, como pra causar esse conflito entre os dois, né? Então eu salvei por aí, vamos dizer assim. Mas uma coisa que é esquisita nesse final é que assim, o Frodi observa lá o corpo né, de pé, assim, e ele comenta que então essa é a verdadeira final, ou a final verdade, sei lá, uma coisa assim. The Final Truth que eu vi. E aí eu fiquei perguntando, mas qual que é então essa verdade? Que ele está morto, que ele foi ressuscitado? Porque também não fica claro, né, o que é isso. O que é essa coisa que o Frodi percebeu ali. Que me parece que é essa questão dele ter sido morto. Mas ficou muito aberto isso de fato. Tipo,
a série fez um puta do mistério com o Utgarda e ele é um ilustre desconhecido só? É isso? Tipo, ué, não vai dar mais... Eu acredito que não seja isso. Mas a gente meio que cogitou, não foi isso? Sim, alguns podcasts atrás. A gente chegou a cogitar que de repente a gente tava pensando demais, mas que no final das contas, quando a gente descobriu a voz dele, né? E que de repente ele podia ser só um cara do passado que tem alguma ligação com a história dos Asgardianos ali mesmo, que não seja nada tão assim impressionante. Mas realmente, assim, a história da marca dele foi o que mais pegou, assim, que deu mais assim, interesse em saber mais sobre a história dele e ver que ele tem alguma coisa mais além, né, do que só isso. E aí eu vou além. Essa coisa do rombo no corpo dele me chocou tanto e eu achei tão alienígena pro mundo de Senseiya que eu pensei o seguinte, cara, isso não pode ser... De repente isso não é real. De repente, o Utgarda nem tá ali, tá ligado? Pode ser só essa coisa de ilusão, de que de repente às vezes rola, e aí o cara soltou um rombo e deu ruim na ilusão, sabe? Esse tipo de coisa. Porque é muito... Não faz muito sentido aquilo acontecer, entendeu? Porque se isso aconteceu, por que de repente não aconteceu com os Cavaleiros de Ouro, por exemplo? Porque já teve Cavaleiro de Ouro que tô com o golpe passando pela barriga até agora, acho. Eu não lembro de cabeça, mas provavelmente deve ter tido. E por que não aconteceu? Porque é o mesmo processo de ressuscitação, né? Então eu fico pensando nisso, que de repente aquilo não é algo muito natural. Se fosse uma pessoa realmente ressuscitada, e a gente já foi dito que os caras foram ressuscitados com uma vida de verdade, não é só uma coisa, sei lá, passageira ou pueril, que seja lá. Então eu achei muito esquisito isso. De repente é isso, de repente ele nem tá ali e vai ter mais de Utgarda, sei lá, no final. De repente é ele que vai usar a armadura de Odin, por exemplo, né? Sei lá, tô chutando aqui uma loucura. Sobre os Guerreiros Deuses, depois eu queria dar só uma observação que no final tudo, no início parecia que eles eram sem graça, assim, mas olhando agora, todos eles como foram construídos, eu acho que eles têm, muitos deles semelhanças com os do clássico, os anteriores, assim, cada um deles tem elementos. Cada um tem um background e de um jeito ou de outro, mesmo os que não tiveram, como o caso do Heracles, né? Ou Hércules, como quiserem, o mesmo caso dele, ele tem uma coisa que ele traz, ele acrescenta, entendeu? Ao contexto. Por exemplo, ele trouxe aquela história de que todos eles estão insanos ali, estão meio que alterados pelo poder, e ele, mais do que todos eles, né, já tinha uma sede de poder e tal. Cada um ali tem um Balder também, com essa história da invulnerabilidade que ele tinha, e enfim, que deixou ele afastado da humanidade dele, perdeu a compaixão. É curioso, e agora a gente nisso, né, cara? Pois é, cada um vai revelando coisas que a gente não esperava, né? Não, eu concordo com a Aline mesmo. No final, quer dizer, se a gente chegou até aqui, a gente já viu todos, e a maioria dos Guerreiros Deuses já foram. Eles são realmente personagens interessantes. O que faltou pra eles é o que falta pra Soul of Gold. De maneira geral, eu acho. Que é mais tempo e uma melhor direção, melhor animação. Pra aprofundar, entendeu? Mas você percebe que existia uma tentativa. Você viu que muito mais do que qualquer coisa que a gente vê. E é curioso isso, porque é a segunda vez que a gente vê algo de Asgard e de novo os antagonistas têm mais background, né? Porque a gente não vê isso acontecendo muito em Poseidon. A gente não vê nada em Hades. É tudo Minion, tudo peão. A gente não vê em Ômega também. Você vê muito pouco dos Cavaleiros de Ouro, mas depois quando vira Palacitos, você não tem uma relação com aqueles personagens antagonistas, né? Então é curioso como a série de Senseiya, quando vai pra Asgard, ela toma esse cuidado de tornar os caras mais humanos. É muito engraçado isso, né? Porque eles poderiam fazer isso pra todas as sagas e seria super legal, né? Quando eles ousam um pouco mais, quando eles querem fugir do convencional, aí eles se arriscam um pouco mais, e aí eles desenvolvem um pouco mais os personagens e tal. Isso a gente vê até nos mangás também, nos outros mangás também, quando eles, cada um pega o seu ritmo, né? Sentia Show tá pegando agora, enfim, o Lost Canvas já tá acabando, mas enfim, episódio G, todos eles têm essa coisa de desenvolver um pouquinho mais e um pouquinho além do que a gente tá acostumado a ver, né? Que acho que é o estilo Kurumada de não... Ele desenvolve a história, mas ele não se aprofunda. Ele, sabe, os 5 de bronze, ok, são os protagonistas, mas os outros, eles não dá assim, mano. Acho que era exatamente o que eu ia comentar. Acho que isso acontece muito porque não tem um texto base, né? Não tem um mangá de Soul of Gold, né? Foi uma criação puramente do anime, então não tem aquela coisa do cânone do Kurumada, que as pessoas às vezes se dividem muito de querer a coisa mais diretona e tal. Apesar de que eu achei interessante que foi, a gente já comentou isso bem no começo dos podcasts da gente, né, que a gente sente, mesmo assim a gente sente que a coisa toda, apesar de ser uma coisa totalmente original, né, não se basear em nada de mangá e tal, e nem do anime, né? Assim, não existe nada, não tinha o menor precedente disso. Exato. Devia acontecer. E aí, exatamente.
E eles pegaram bases muito sólidas, assim, é como se eles tivessem criado a referência, assim, pegaram, não, a gente vai se inspirar no que já existia no anime, no mangá, e vamos juntar tudo aqui, e aí vamos fazer isso aqui acontecer, vamos criar nossa base sólida aqui. Então, assim, você vê, deu toda essa fundamentação aí pros personagens que a gente tá vendo agora, querendo ou não, herdou, né? Esse jeito de fazer os personagens veio de Asgard também. Exato, exatamente. E o mangá, o anime, você vê muita coisa dos Cavaleiros de Ouro, dadas algumas exceções que foram bem polêmicas, como o caso do Camus e tal. Mas assim, tirando esses casos assim, você vê os personagens e identifica, assim, não, eles estão ali, são mesmo os personagens que a gente conhece, de um jeito ou de outro, enfim. Então é bem legal. A referência do Doku, por exemplo, que a gente vai ver lá falar na frente, foi fantástico. É muito breve, foi muito legal, entendeu? E é isso aí, pessoal. Aí, Utgarda, por enquanto, é isso. Mas eu acho que todo mundo tá apostando que não acabou aqui, né? Ainda acho que vai ter... Porque se não tiver nada, acabou realmente aqui, aí eles pastaram, que não é possível, né? Então vamos deixar dito já. O quê? Se eles não derem nó nessas pontas aí, vai rolar briga. Vai rolar... Piquete. Vai rolar coisa feia. Vai rolar protesto. Isso aí. Passeata na Paulista. Quem é Utgarda? Como pode, né, bicho? O quê? Sério, eu tô de cara até agora. Como que eles podem fazer isso? Assim... E o pior... Calma, Brunão, a gente não sabe, cara. O pior é que, a considerar quantos episódios estão faltando pra terminar, tem duas possibilidades. Ou a gente vai ter uma explicação muito rapidinho, porque ele vai passar num episódio que vai voar pra ter que explicar tudo que tem pra explicar ainda. Brunão, já sei tudo, Brunão. A história. Ou eles não vão falar nada, porque tem pouco episódio pra terminar. Não, eu tava pensando aqui que não é a primeira vez que a gente meio que se frustra, pelo menos eu, né? Se frustra com essas com promessas de enredo e que não vão pra frente. Por exemplo, Ômega teve muito disso. Ômega, apesar de eu gostar e tal, de uma maneira geral, reconheço os problemas e tal, enfim. Mas teve algumas coisas que me deixaram assim com essa sensação do Utgarda também, se for o caso, né? E aí eu vou lançar já minha teoria aqui de quem que é o Utgarda. Posso lançar? Vou lançar aqui, ó. Utgarda, Brunão, é o cara que selou o Loki lá no passado. Pronto, tá dito. É possível. E no final é ele que vai resolver tudo. É possível. E aí, daí tá aí, Brunão, pode ser uma solução. Se ele morrer mesmo nessa cena, e lá na frente for contada a história do Loki, como ele foi salvo e tal, de repente podem mostrar um flashback mostrando o Utgarda e tal, e acabam virando servo do Loki. Exatamente. Entendeu? Aí seria interessante. Olha só. Sim. Salvou, Bruno. Salvei. Mas, né, Não, tomara que façam isso, né? Pelo menos vão dar um nó nas pontas soltas, né? Isso. Mas o meu temor é que não façam isso. Eu também temo. Tô começando assim, pô. Desde os primeiros podcasts eu tô falando que a galera tem que ser otimista, a galera tem que ser e tal, só que agora eu tô numa onda de pessimismo em relação a Sensei. Queime esse coço, Brunão, que é isso, cara? Esses podcasts foram teve muita reviravolta. Teve o Bruno no começo, ele que não queria background, que queria o Camus, quando o Camus veio, não quero mais o Camus, não me esqueça do Shandaki, que ia ser o cara das armaduras, que iria encontrar a Arrow Shaka, no final das contas, ele ia ser o cara de Asgard, esse serviço tem arminhado. Mas o que me salva ainda nessa história, de que porque eu acho que não vão deixar isso solto, é porque até agora não teve nenhuma coisa assim muito solta, né? Eles estão tentando encaixar as coisinhas aos poucos, entendeu? A questão da Lífia, da ressuscitação, etc. Então, assim, se eles deixarem isso passar, é muito pontual, né? E até agora eles estão tentando amarrar tudo de uma certa forma, tanto no próprio enredo como com as coisas que já passaram. Então acho que vai rolar assim, Brunão, tenha fé. Eu queria também ver eu queria muito ver também eles explicarem um pouco mais da coisa da Lífia, porque ficou muito assim, também ficou muito solto, ficou muito assim, no final das contas ela tava simplesmente fazendo o que o André mandou ela fazer e controlando ela e tal. Sim. Não, isso
É uma das coisas que no próximo a gente vai falar, exatamente. Se não explicarem isso, vai rolar porrada. Mas o Bruno também quer passeata pra tudo, hein, Bruno? Uma personagem não pode virar luz e desaparecer, bicho. Tem que ter uma explicação pra isso. Tem isso, verdade. Ninguém em Sensei faz isso. É verdade, ninguém vira luz. Nem a Saori faz isso. A Saori, quando subiu assim, nem luz ela liberou, tá ligado? A única pessoa que liberou luz foi o Xion. Naquela cena todo mundo chora. Mas é porque ele era um corpo falso, ele tava se desintegrando. Exatamente. Então, renegado. foi só uma licença poética pra mostrar o pó dele voando e tal, era uma coisa bem... Bom, vamos falar o que interessa então, pessoal? Que sacanagem, né? O que interessa é foda. Vamos falar então de Cavaleiro de Ouro. Cavaleiro de Ouro por quê? Porque o Ayori aparece, né, na câmara central da Yggdrasil, já todo esquentadão pra tentar bater no Andreas. É muito engraçado como ele já foda-se, não tô nem aí, cápsula do poder na sua cara, nada acontece, feijoada. O tempo tá correndo, os 12 episódios. Exato, vai que vai. Aí ninguém melhor do que o Ayori, né, que não tem paciência pra nada mesmo, já bota ele. E aí o Andreas fica falando, mas o Ayori foda-se, desperta a armadura divina de novo, e tá ali plasma relâmpago, destrói as raízes, atinge o Andreas, mas nada acontece. Aí o Ayori tá cansado, tá lá estafado já, aquela coisa da armadura divina. E o Andreas comenta que o golpe de um cara enraivecido com raiva não vai poder acertar ele, né? E agora que já tinha destruído as 7 estátuas, né? Porque o Utgarda, o Frodi destruiu aquela estátua. E teoricamente a semente lá do mal, aquela fruta do mal, não estaria sendo mais alimentada, mas mesmo assim ele percebe que continua batendo o coração, continua crescendo, etc. Aí, senhoras e senhores, o Andreas desce e explica tudo qual que é a trama de fato, né? Explica que a Yggdrasil realmente sugava a energia pelas estátuas de Asgard, né, pra poder crescer aquela coisa, mas ia tomar muito tempo, ia demorar muito, né? E aí ele diz que as 12 armaduras de ouro, quando juntas, elas se assemelham ao brilho do sol, que é uma coisa que a gente já tinha falado já, né, sobre isso. E por isso que ele estava usando como combustível, e que se juntasse às 12 conseguiria a energia necessária para brotar aquilo super rápido. E foi por isso que eles reviveram os 12 Cavaleiros de Ouro. Olha o retardado do Loki, maluco. E aí sim, ele explica que a Lífia... Do Loki não. E no fim, do Loki ele não, caralho. Do André. Do Andrés? Acho que é o Loki não aí, chegamos no Loki ainda. Mas o Loki deve ter feito lá umas paradinhas. Não chegamos no Loki ainda. Então, até agora, Andrés. Não chegamos no Loki ainda. Mas ele já deve estar inserido com a Ardil ali. Não, ele tá com a Ardil desde o começo, mas a gente ainda não... Nesse momento, a gente não... Não é o Loki, mas... essa coisa do Loki ser ardiloso já está no Andrés, entendeu? Essa coisa de enganar, de mentirar, etc. E aí ele explica que a Lífia, que é a bronca de vocês, era só uma marionete dele. E que, enfim, uma serviçal de Valhalla não pode fazer muita coisa, né? Então, do que eu entendi disso aí, Bruno, olha só o que eu entendi. O que eu entendi é que não tem nada a ver com Hela. Hela nem vai aparecer nessa parada, esquece. O que eu entendi é que o Andreas e a entidade dele lá, que ele já tem poder, conseguiria reviver os caras. Mas ele não poderia fazer isso, porque senão ele estaria quebrando aquele tabu. Então ele pegou alguém pra fazer aquilo por ele, né? Botou lá o cramulhão em cima da Lífia, fez ela fazer toda a magia que ele poderia ter feito, é o que eu entendo. Só que fez ela fazer justamente pra acusar ela de traição no último episódio. Isso. Entendeu? Foi isso que eu entendi. Então, assim, não vai ter ela... Foi o que a gente discutiu no podcast passado, no episódio 9, que a gente tava discutindo sobre isso, né? Só que agora me ficou mais claro que, na verdade, a Lífia, ela não é nada especial. Ela realmente é só uma menininha que o Andreas usou. Mas eu tenho dúvidas. Sinceramente, eu não sei se qualquer uma faria o que ela fez, não. Entendi. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu ainda tenho, assim, aquela teoria de que a Hilda viu alguma coisa diferente nela. Tem isso, né? Quando pediu ajuda pra ela, entendeu? Ela foi muito enfática. Ela disse, olha, só você pode ajudar Asgard. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se ela não tem alguma coisa de divina nela, alguma coisa assim que sei lá, até de repente ela pode ser uma potencial representante de Odin pro futuro, não sei. Ou seria, não sei, não tenho também duvido se ela morreu de verdade ou não. Isso, entendeu? Então... exato. Porque também a gente tem essa dúvida de se ela morreu ou não. Então realmente pode ser que ela não seja. Sem falar que, convenhamos, ressuscitar 12 pessoas não é pouca merda. Ela não pode ser uma menina comum conseguindo ressuscitar 12 pessoas. Nem a Atena consegue. O que eu entendi é que mas é só um corpo assim que ela usou, entendeu?
Quem fez aquilo foi o Andréas, na verdade, né? E sem ser assim, eles deixam bem claro que, assim, tem deuses com poderes específicos pra algumas coisas, né? E, assim, realmente a Atena não tem poder de ressuscitar ninguém. Apesar de até hoje ter fã acreditando que ela ressuscitou todo mundo nas 12 casas, mas não tem nada a ver. Entendeu? Simplesmente ela cura, ela traz as pessoas, ajuda a recuperar e tal. Ela tem esse poder aí. Que é meio bizarro, não é? Acho que ela nem tem essa mitologia Atena original, mas enfim. Ela tem esse poder de curar e tal. Mas é possível que um deus, né, de Asgard tivesse esse poder de ressuscitar os mortos, que é bem da natureza nórdica que a gente já comentou várias vezes, o Brunão vive falando e tal. Porque tem todo aquele pentagrama no chão, né, que de repente é um ritual mesmo, né? Que eu não sei se de repente precisa ser alguém específico, de repente se a pessoa sabe o ritual, sei lá. Sendo o Andréas com o poderzão dele, talvez ele conseguiria. Pois é, ficou faltando essa explicação de saber das duas. Ou a Lífia tinha alguma coisa e o Andréas utilizou esse poder dela, ou ela simplesmente era mesmo uma pessoa comum que o Andréas fez ele descobriu como é que fazia a magia lá de ressuscitar os mortos e fez ela fazer por ele. Porque é o que ele diz, entendeu? No episódio ele diz isso. O Ayori ainda perguntar pro Ayori, será que é isso mesmo? Tipo, ele fica na dúvida também. Só que o Andréas, ele diz que tem um limite do que uma serviçal de Valhalla pode fazer. Então, de repente, ela não poderia fazer aquilo por ela mesma. Então ele foi lá e deu um negocinho pra ele fazer. Mas fica essa dúvida mesmo, né? Será que tem alguma coisa na Lífia? Será que ela morreu? Qual é que é? Ficou faltando isso que a gente também espera que eles vão amarrar no finalzinho. Aí, senhoras, o Andréas ataca o Aioria, que é curioso, porque é a mesma animação da abertura. Ele faz o ataque no Aioria, e finalmente entendemos por que tem aquela animação na abertura. Mas no episódio 9 também teve esse momento. É mesmo? Quando o Aiolia enfrentou o Frodi, quando eles se enfrentam, é exatamente a mesma cena da abertura. Ah, sim. É a mesma coisa também. Mas agora é outro momentinho. Pois é. E aí o Aioria fica meio confuso ali, né? Ele menciona o Aiorus. E aí ele começa a pensar, mas você mandou vir até aqui pra acontecer tudo e não tá acontecendo. E o Andréas finalmente se lembra que foi vencido. Foi vencido não, que o Aiorus foi vencido, né? Que ele se lembra do Sagitário, que a armadura aparece naquela coleção de 12 Clothmiths dele lá. Aparece a armadura de Sagitário toda quebrada. E com um detalhe super importante, sem o arco. Eu achei muito específico que eles vão ter colocado o arco ali. Se a gente lembrar que o arco é a única coisa divina que aconteceu. De repente, não sei se aparece depois o Aiorus sem nada, só com o arco, tá ligado? Acho que iria até faria sentido, mas enfim. Possível. Né? É possível. E aí mostra um mini flashback da armadura de Sagitário sendo encontrada por uns peões ali perto do barranco onde ele caiu, mas sem o Aiorus, no caso. Achei legal eles darem essa... Né, como é que ele pegou a armadura, achei bacana. E achei legal que não foi algo meio que mágico, sabe? Essa coisa da armadura voar e ele pegar... Não, foi realmente um destacamento de peões que foi até lá, pegou a armadura e trouxe pra árvore de Yggdrasil. Achei bacana isso. E aí o Andréas ataca com uma rajada de Cosmo o Aioria, que tá lá no chão meio cansado e tal. E o episódio começa a ficar louco, que o Mu aparece pra defender com a muralha de cristal. Rapaz, achei louco, que eu não esperava nem fudendo que ele ia aparecer. Às vezes eu tava me perguntando, cadê a galera, né? Onde eles estão? Eu já pensei. Porque todo mundo tinha vencido já, o Aioria foi o último. Aquela parte do Poseidon, quando o Seiya tá lá e ia tomar uma do Julian Solo e chega o Shiryu. Vai chegando por um, né, defendendo. E eu me lembrei disso, eles vão fazer isso. E aí aparece a muralha de cristal, só que o Andréas disse que não vai adiantar muito aquilo. Aí o Doku aparece fodão usando o Colher do Dragão, que foi o pior Colher do Dragão da história, mas tudo bem, é o Doku, a gente deixa ele fazer. Muito mal animado, gente, puta que pariu, mas bem, já jogamos pra Deus. Não, mas o Blu-ray, eu tenho um pack Blu-ray melhor aquilo ali. Certeza. O Blu-ray que eu tenho aqui, o Aldebaran, por exemplo, o golpe dele, é porque eu não botei o vídeo pra ninguém ver ainda, mas quando ele dá o grande chifre no Heracles, o efeito, a sensação de impacto é muito maior. Ah, que legal. Então, assim, eles mudam a animação, então eu tenho fé que isso vai mudar também. Exato. E aí o Mu pergunta se o Aioria tá bem e tal, e o Doku se desculpa, tá atrasado. Achei engraçado isso, porque depois ele dá a bronca no Chaka. Sim. E todo mundo queria fazer o... Exato. Não, pra mim ele foi o dourado da vez ali. Assim, a Nicole tava reclamando no episódio 9, né? Que o Doku mal fez nada ainda e tal.
E eu acho que esse episódio foi o que ele apareceu, que ele cozinhou todo mundo ali, orquestrou tudo e tal. Exato. E foi bem... Não, foi muito foda mesmo. E é legal as pessoas chamando de Roshi, né, de Mestre Ancião, que é super bacana, né, cara? Porque é ele mesmo, e ele tá super coordenando tudo de fato, né? Aí ele se desculpa que tava atrasado e tal. E aí os dois vão ao ataque, né? Vão ali, o Mu e o Doku correndinho, que é a cena que o Alan falou, né? Que realmente, puta, eu nem pensei sobre isso, cara, a gente é muito cego. Aí não, pois é, foi muito interessante. Foi muito, né, cara? O Doku comenta, fiquei meio que emocionado, assim, de se sentir como nos velhos tempos, na última Guerra Santa, e aparece o Xion atrás, assim. Então, porra, foda, hein? Foda. Muito legal, cara. Foi legal. Porque essa coisa, cara, eu não tinha nem me tocado, cara, que o Mu tem tudo a ver com o Xion e tal, o Doku, que poderia despertar isso no Doku, sabe? Em nenhum momento Os dois se amam. Exato. E faz todo sentido os dois irem correndo pra batalhar. Tipo, foi uma parada que eu consigo muito visualizar acontecendo lá no passado, entendeu? É a mesma cena, é basicamente a mesma cena que a gente vê nos OVA de Hades, né? Sim, exato. Quando eles lutam, depois que eles se enfrentam e que eles entram naquele impasse e tal, eles vão correndo até o episódio 11, inclusive, eu lembro até o episódio. No OVA 11 eles vão correndo enquanto a Saori tá lá se matando e tal. Assim, correndo juntos, me lembra muito aquela cena. Que legal, exato. E é aquela coisa, é muito interessante como eles orquestraram tudo pra que o Mu e o Doku chegassem juntos. Parece que é só pra ter essa cena, e vale muito a pena, sabe? É muito bom, cara. É essa coisa da montagem da história de Soul of Gold, que às vezes eles fazem uma coisa só pra uma cena super curta de nada, assim, que, puta, vale muito a pena, tudo se encaixa, sabe? O Mu deixar o Máscara da Morte lá, encaixa com o Doku vencer o Utgarda pra depois eles se encontrarem e gerar essa cena, sabe? Tipo, é muito, caralho, muito legal isso, cara. Por isso, Brunão, se anime, que eu acho que ainda deve ter alguma coisa nesse sentido, a gente vê o Saga e o Aiolos ainda. Eu acho que não tá tudo dentro, entendeu? Exato, por favor, outra coisa que tem que colar. Mas, a respeito disso, eu acho que dentre as 12 armaduras de ouro, acho que na armadura de Ares a gente tem, se não a única, mas a dinastia em torno dela mais importante, né? Porque desde assim, muito tempo que ela é transmitida de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo. Assim, a gente tem Polcamo, Jaquário tem um discípulo dele que é Cavaleiro de Cisne, só que, entre aspas, oficialmente falando, não teve uma transmissão ainda. Sim. Você agora é o Cavaleiro de Aquário, pronto. Não, e também não tem esse elo tão forte. A gente tem essa dinastia mesmo na armadura de Ares. Sim. E nenhuma outra a gente tem. Então, e é legal que a própria série, agora vocês vão me achar muito chato, mas a própria série que vale, que é o clássico, já criou isso, né? Já criou a questão do Xion, já criou a questão do Kiki, que são personagens que fazem parte do mesmo, sei lá, da coisa de Mu, coisa de Lemúria, que não sei se existe, se não existe, mas que é a mesma coisa dos ferreiros, essa coisa da sobrancelhinha na cabeça, sabe? Que é uma parada realmente muito de Ares, né? Que nos outros você não tem muito, porque não tem muito no clássico, vamos dizer assim. Você, no máximo, você sabe que, óbvio, o do Doku vai passar pro Shiryu, o do Aquário vai passar pro Cisne, mas não tem essa conexão tão racial quase, né? Tão de dinastia mesmo que o Bruno tá falando, né? É mais uma questão de conexão emocional que vai ter ali por causa dos mestres, né? Claro que depois, se você expandir o cânone para as outras obras, você vai conseguir ver essas coisas mais conectadas. Mas é interessante como essa coisa da armadura de Ares, ela foi muito estabelecida já pelo Kurumada, né, no mangá e tal, etc. Então eu acho muito interessante isso, cara. E outra coisa, sem mencionar também, sem esquecer, que eu me lembrei muito do começo do clássico, assim, lá do passado mesmo, quando a gente via que no comecinho, no tempo que a gente não tinha internet e tal, e que a gente viu o pessoal na série, quando o mestre Arles comentava pro Milo sobre as armaduras de ouro, e ele ressaltava bem, assim, né, que Ares e Libra eram os que não obedeciam aos chamados do santuário. Então, era uma coisa assim, forte entre eles desde muito tempo, né, essa coisa deles serem sempre os apartados, assim, né. Shiryu e Kiki. E aí, os dois se juntam, né? O Mu usa a Revolução Estelar, horrível, que vai ser retocada. E o Doku... É uma pena, pô. É uma pena, sério, porque eu
estava, tá aí uma coisa que eu achei inesperada, eles tentarem inovar e fizeram besteira. Porque, tipo, ele usou a Revolução Estelar muito mais bonitinha no episódio lá do como é o nome do Guerreiro Deus lá que ele enfrentou? O Fafnir. Que são ele pensa, o Fafnir, é. Mas não é um golpe diferente? Acho que eu tô viajando, não tô não? Não, ele usou Extinção Estelar. Ele usou as duas, não? Caraca, ele usou as duas. Eu não sei. Quais são os golpes? Mas Starlight Extinction? era uma coisa que eu ia falar. O golpe dele ficou feio. Não, ele parecia. Não, eu parecia, mas é diferente. Ele utilizou psicocinese e depois ele usou a Revolução, é verdade. Mas qual que ele usou agora? Digo. É que são Revolução Estelar e Extinção Estelar? Não, agora ele usou a Revolução. Revolução Estelar nesse episódio. Que ele joga as estrelinhas, né? As estrelinhas, isso. Ficou feio. Nossa. Agora eu não lembro se ele usou isso antes, eu não lembro agora assim, no próprio Soft Gold ele já tinha usado esse golpe. Eu acho que não, a primeira vez que ele usa. É, né? E ficou feio. É uma pena. E agora eu acabei de lembrar de como é que ele usa esse golpe no Hades, cara. Puta, era muito incrível. Sim. Porque foi a primeira vez que a gente viu ele usando, né? A gente fala, caraca, é muito louco, velho, que é isso? E aí o Doku usa o Cólera dos 100 Dragões, também super chinfrim, mas já até achei até um pouco melhor que a Revolução Estelar. E aí o André está se achando super bonito, mas aparentemente não vai acontecer nada. Aí, pau! Aparece quem? Tcharam! O menino Saga, o nosso grande mestre santuário. Pra completar a tríade e solta a outra dimensão. Que é muito interessante isso, né? Porque... olha eu tentando salvar a série. Eu tô muito virando o Alan, cara. Tá foda. Porque assim, se você pensar na outra dimensão, ela não é um golpe de impacto, né? Não. Então assim, o que o Andrés ia fazer ali? Ele provavelmente ia se defender com todas as coisas da Yggdrasil. Só que quando o Saga usa outra dimensão, ele não tem essa opção, porque ele tá na dimensão do Saga. Aí os golpes entram nele, entendeu? Quer dizer, entram mais ou menos. Esse foi fantástico. Mas foi super legal, né? Ele pode ter usado a explosão galáctica pra somar, mas ele criou um universo pra que o Andrés não tivesse essa mamata de se defender, né? E aí ele explode. Ele tirou as plantinhas dele. Exato, se não tem plantinha. E aí... Só que ele continua vivo. Mesmo assim. E aí ele se levanta, né? E só que eles dizem pro Ayora que os três vão cuidar dele dali em diante. Essa parte é e aí aquela cena que o Alan já encheu meu saco no Twitter. Mas é verdade, porra. Fofo pra caralho, o Cafuné é mais fofo das 12 casas. Ainda teve ele terminou fez o Cafuné e depois deu uma batidinha assim na cabeça dele, né? Assim, foi bem... muito genial. Foi bem foi muito assim, eu sou mais velho e você é o garotinho ainda, tipo. Não, e ficou muito isso, né? Ficou muito tipo, você é um leãozinho e eu sou um cara que vive há 200 anos. Ai, meu Deus, Brunão, não, cara. Caminhando sob o sol. Porque, por favor, né? Os caras enfrentando o último chefe lá, o Last Boss. Aí, maluco, ainda tem tempo de fazer um puta cafuné na figura lá. Ah, é fofo, Brunão. Cadê seu coração da amizade? Tudo bem ser fofo, nada contra ser fofo, pô. Mas ser fofo na hora do pega pra capar? É aí que tá a sabedoria, Brunão. Nada. Sabedoria do grande mestre, de tornar a coisa mais... Calma, gente, vai dar tudo certo aqui, tá um cafunézinho aí. Descansa aí um pouquinho, você tá muito bravo e tal. Curti, gostei. Grande mestre não. O mestre assim eu faria isso. Eu quero um cafuné do Doku agora também. Totalmente leãozinho, tio. Totalmente. Eu tava falando que era legal a questão do Saga estar lutando ao lado do Doku e do Mu, que eram as pessoas que iam contra ele na época do clássico, né? E que não precisou a série falar isso expressamente, o Saga falando, Doku, você tá junto comigo. E é muito legal isso que você falou isso, eu não tinha sacado e agora eu pensei e falei, puta, que legal isso, né? Os três juntos ali. É legal. Então foi muito foda. Pois é, e eles mais uma vez, assim, mexe um pouco, né, com essa coisa das relações dos dourados. Exato. E tal, você parar pra pensar o tanto de história que tem entre esses três aí. Exato. E tal, não teve um momento de conversar, por isso que eu digo assim, mesmo quando lá na frente tiver alguma coisa entre o Saga e o Aiolos, deve ter uma coisa assim nesse sentido, não vai ser uma coisa assim deles pararem, conversarem e discutirem, mas vai ter momentos entre a interação dos dois que você vai vir à tona essas coisas, né. Eu tava comentando que o Saga chega a dizer, né, que quando depois do Cafuné fofo, que o Saga, ele concorda, diz, na verdade o Doku diz que o Saga vai dizer, ele diz que vai cuidar das coisas, tá, eles vão coisar lá, e o Doku diz, o Saga tem razão. Aí você pensa, caralho, quem diria
o mestre ancião dizendo que o Saga tem razão, sabe? Tipo, é muito legal isso, cara. É muito curto, mas o fã, ele consegue extrapolar aquilo pra todo relacionamento, entendeu? Então, isso mas assim, realmente eu concordo com o Brunão que ele tá sentindo falta ainda da história do Aiolos e do Saga e tal. Sim, estamos todos. Se só o Gold tivesse sido o dobro dos episódios, ou pelo menos, sei lá, mais 6 ainda, pra esticar um pouco, talvez a gente tivesse visto um pouco melhor desenvolvimento deles conversando mais e tal, fazendo mais interações juntos, né? Mas eu tô achando legal que tem aí. Sim. Não, mas eu tô achando super admirável, de uma certa forma, que eles estão conseguindo criar esse relacionamento, criar esses momentinhos que a gente queria tanto, tão rápido, porque é muito curto, né? Porque eles se proporam, aí é culpa deles, mas mesmo sendo muito curto, não podendo se alongar muito, eles conseguem criar momentos muito rápidos, curtos, mas que você se sente super bem de estar vendo, entendeu? E é muito difícil você fazer isso, porque é muito fácil você pegar um episódio inteiro. Como é que você salva isso aí? Dos três? Pegou, ele não sentiu que pegou? Quando você bota os três no negócio e faz o Doku concordar com o Saga, aí o fã fica tipo, caralho, que foda. Alan, entendeu? Eles estão tendo esse tipo de... Estamos te perguntando aqui a meia hora de habilidade com o roteiro, que é eu tô mandando mensagem pelo Facebook, nada. É que eu tava te falando com você aqui. Então é muito curioso, cara, é muito legal como eles deixaram esses 4 no final e eles são muito antagonistas. Depois né? Se você parar pra pensar, é muito louco mesmo, assim. Se você parar pra pensar que em uma cena lá do passado, o Aiolia foi lá peitar o Arlis, né? O mestre do Santuário, pra tirar satisfação pelo que ele fez. E ele basicamente meteu o Shaka na história e deu uma confusão. E ainda hipnotizou ele e fez ele fazer aquela loucura toda, matar Cassius, enfim. É muito doido, né? Isso, como o mundo dá uma volta. Exato, sabe? É o tipo de habilidade com o roteiro de juntar esses caras todos no final de uma forma que fez sentido, porque cada um saiu de sua luta de uma maneira que não foi muito forçada, e criar esse momento, entendeu? Então, caraca, tá de parabéns. É o que eu falei no Twitter, cara. Soul of Gold merecia uma animação melhor, merecia até uma direção um pouquinho... É que a direção só por causa da animação, mas merecia um tratamento melhor, cara, porque tá compensando essas coisinhas, sabe? É muito bacana isso. Aí os 3 atacam, o Andreas recua, e quando ele vai contra-atacar, Alan, ele sente a pontada da flecha no olho, que a Aline puxou, que achou esquisito, porque não ficou muito claro isso, né? A flecha... É que isso aí eu entendi que foi algo mais simbólico, mas mesmo a questão da dor, tipo assim, parece que ele ficou em dúvida se aquilo tinha acertado ele ou não, mas ele tava com uma cicatriz, então como assim ele não foi acertado? Sim, parecia muito claro que ele tinha sido acertado, né? Mas ele tá com a dor no olho, aí os caras se aproveitam, né? O Moon e o Doku derrubam ele com os golpes qualquer lá, só uma rajada de cosmo, e o Saga vem e pau, explosão galáctica nele, enlouquecida, só que ele continua respirando com dor e o olho latejando, né? O Andreas não morre nem a pau. Essa questão da flecha é porque quando ele enfrentou o Aiolos, né, ele achava que a flecha tinha passado raspando nele e acertado a árvore, né? Só que na verdade o que a gente vê depois é que ele constata que aquela flecha que acertou a árvore era só uma distração. E a gente vê que o Aiolos tem essa capacidade, assim como o Ptolemy de flecha tinha, né? Fazer flechas falsas, entendeu? E atirar e fazer flecha de cosmo e tal. Ele tem essa capacidade que mostrou no episódio, né? Então, assim, aquela flecha que atirou a Yggdrasil não era verdadeira. A verdadeira entrou nele. Sim. Então, vou lá. O Andreas tá meio puto com o Aiolos, né? Porque ele tá sendo enganado mesmo depois dele tá morto, né? E aí aparece um quadro muito rápido, que depois no próximo episódio a gente vai ver melhor o que é aquilo, que é o elmo, provavelmente já do Loki, né? Que ele dá uma brilhada lá. Só um comentário muito rápido. Faça. É bastante interessante o efeito da flecha do Aiolos no Andreas, né? Aparentemente estava selando a energia dele. Exato, tava segurando ele, né? E o Aiolos fala isso. O Aiolos fala isso no episódio 6, que isso aconteceu, né? Ele comenta, isso aqui que eu tô fazendo posso não te destruir, mas eu vou abrir caminho pra vitória dos outros. Então ele já tava prevendo que ele ia selar o Andreas, né? E Aiolos. Só que aí, essa entidade, né, que é o Loki, a gente sabe que é o Loki. Pode falar do Loki já, Bruno? Pode falar do Loki agora. Aí ele toma só a mão do Andreas, a mão esquerda do Andreas, ou sei lá qual que é a mão deles. E aí o Andreas... Acho que foi esquerda. E o Andreas... Não, era esquerda. Esquerda. Não, se for esquerda seria um movimento... Não, tá certo, é esquerda. E aí o Andrés tá até meio relutante, né? Tá até meio tipo,
não, cara, o que você tá fazendo, cara? E aí é muito foda que o Loki faz ele enfiar a mão no olho, velho. É claro que eu entendi aquilo muito de uma forma simbólica, né? Pra tirar a flecha assim e tal, que tá no olho e tal, do caralho. Mas é muito chocante, né? Porque ele tá brincando com a mão assim, parece aquele episódio do Chapolin, sabe? Não uma coisa assim que se diga que coisa, como ele tem certeza, mas eu tenho sim uma certeza, no entanto, algo que me desconcerta. Que há algum tempo minha mão está começando a fazer coisas que eu não ordenei, coisas estranhas, coisas que ela age como se me tivesse passado pela cabeça alguma ideia estranha, como se certa pessoa mandasse que eu fizesse isso. Mas eu tento fazer outra coisa, mas a minha mão não me obedece, ela não obedece, então eu fico assim meio não sei o que fazer, porque eu penso uma coisa, a mão faz outra, eu penso uma outra, a mão faz a coisa E aí a mão enfia no olho dele, cara. É mó chocante isso. Todo mundo fica chocado, na verdade. O Saga tá olhando também. Todo mundo fica meio espantado, né? E aí você vê ele tirando a flecha, que acho que é a cena que a Aline tá falando, né? Vai saindo uma puta de um flechão, nem cabe aquela flecha na cabeça. Mas é muito legal porque essa coisa... Sim, mas é essa coisa simbólica, né? Eu achei muito bacana isso, cara. E aí a voz sombria, enfim, pega de vez o cara. E aí já é o Loki falando que aqueles meros mortais, como é que eles podem ser tão chatos, pode ser, né, tão atrapalhando lá, etc. E agora que eles vão ver contra quem eles estão lutando. O Mu acha que é o Odin, né, que o Mu é burro pra caralho. E o Doku acha que não, que é só um deus do mal, um deus maligno lá de Asgard, né. E aí começa o pau quebra. O Andreas vai pra cima, o Andreas barra Loki, e dá-lhe porrada no Saga, hein, Aline? Ele tem uma transformação, né? Ele vira o cabelo. Cabelinho, o cabelo muda, né? E ele já fica bem chum e tal. Exato. Acho que só que não passou por essa transformação em Senseiya, que acho que foi um vacilo da produção, foi o Julian, né? Quando o Julian despertou Poseidon, ele não teve mudança física nele. Dizer uma coisa rapidinho, Xará. Esse Loki é muito. A forma como esse Loki se comporta também é muito clichêzinho, né? Ah, sim. Eu sabia que você ia falar isso. Muito. Pô, Loki é pra ser, tipo assim, era pra estar fazendo piada, era pra estar tirando com a cara dos malucos, tá ligado? Aí ele virou o porradeiro, né? Aqui. Ali ele tá sendo o Deus Maligno 101, tá ligado? Uhum. Sim. Eu imaginei mas eu imaginei que não ia fugir muito disso. Eu já até achei. Mas ele. Oi. Mas aí vamos deixar a parte da zoação dele com ele ter chutado o Saga feito uma bola de. Caraca, ele deu uma pica no Saga, gente. E aí, Brunão, vale? Hã? Você não viu que ele deu uma bica no Saga, cara? Ele chutou que nem se fosse futebol, velho. Ah, não. Mas isso eu já sabia o que ia acontecer, pô. O Saga não é tão forte quanto certos Cavaleiros de Ouro. Ah, pronto. A Nicole viu isso lá do outro lado e tava. Deve ter se entortado todo lá de raiva. Ele chuta o Saga, ele bate no Mu, ele pega o Doku também, e todo mundo começa a aparecer marquinha. Aí, finalmente, eu começo a ver, senhoras e senhores, dificuldade pros nossos Cavaleiros de Ouro. Finalmente eu começo a entender o problema aqui, né? Porque até então, usar armadura divina, achei muito pra qualquer coisa. Agora aqui, não. O Loki realmente ele era meio pica grossa ali. Não dava pra... O Saga apanhou, a Saga tomou uma bica, gente. Que mundo é esse, né? Estamos lidando com um deus, de fato. As coisas mudaram. Uma coisa que me veio à cabeça agora. Se o Loki é um deus... Assim, alguém aqui acha que o Loki não é um deus? Como assim? Todo mundo aqui concorda que o Loki é um deus? Sim. Assim. Então, teoricamente... Os golpes lançados contra o Loki deveriam retornar pro alvo, né? É que eu acho que não tá... Será que a gente vai observar esse tipo de consistência? Talvez no próximo episódio. Eu acho que é porque ele não tá nessa fase intermediária ainda, né? Talvez, mas é uma boa levantada, Bruno. Verdade. Talvez no próximo episódio. Boa, se não tiver no próximo episódio vai ser... Eles estavam no limite do cosmo deles, né? Tipo, armadura divina. Eles disseram ali que, na verdade, assim, o Loki ele tava chegando. Ele tava tomando o corpo dele, mas não tinha completamente pego, né? Tanto que o corpo ainda era do Andreas. Então, e mesmo assim ele tava tomando um cacete já, né? Mas faz sentido. Quando virar Deus mesmo, de repente os corpos não vão funcionar mais. E aí, tá todo mundo apanhando. As marcas aparecem. Fica todo mundo preocupado. E o Doku vai atacar, na verdade, o Andreas Barlock. Não consegue, obviamente. Ele segura com o dedinho
né? Fodão pra caralho. Ali eu pensei, caraca, agora o bicho pegou, o bicho vai ficar tenso. E aí, quando o Doku vai tentar dar um outro contra-ataque, aí a Yggdrasil pega ele, né? Pega ele e começa a aparecer aquelas marquinhas em todo mundo, fica todo mundo preocupado com o Doku, porque aparentemente o Doku já vai morrer, né, ali. E diz, basicamente, que o Andreas diz que ele tem uma grande boca, o Doku fica falando que a força do ataque dele não é nada. Eu não sei se foi ele que disse isso ou se foi o Loki, mas eu acreditei que foi o Doku. Ou posso estar vendo coisa errada. E aí o Mu tira a dagazinha, né? Ou seja, vou despertar a God Cloth. E o Doku fala pra não, aguenta aí, porque o Andreas tem um poder incrível. E os dois estão quase esgotados, tem que sobrar alguém pra poder vencer isso aqui e tal. E mais uma vez o Saga e o Doku falam dali, fica legal também. Aí, não é que o Doku falou, não, que não era pra fazer agora, tipo, parecendo que era pra eles desistirem. Ele falou, não, mas não é, eu não quero desistir. Ele falou, não, mas, né, tipo, daí o Doku e ele conversando, assim, tipo, sim, legal. Porque o Doku basicamente não pede, mas fala pra eles não fazerem nada por enquanto, e o Saga acha que ele quer que eles recuem. E ele diz, desculpa, mesmo sendo você pedindo isso, eu não posso obedecer, vou pro pau, né? E aí o Doku, todo inteligentão, diz que não tá pedindo pra recuar, só pra usar o poder de forma inteligente. E aí é muito boa essa cena, cara, porque aí ele faz um... Porra, já era a hora, né? E aí a câmera, né, dá aquela fade out e aparece o paredão, Brunão. Chegou atrasado. O paredão do Shaka. Chegou atrasado, inclusive, né? E ele, inclusive, tomou... Não, chegou atrasado não, o Shaka diz assim, atrasado nada, eu preciso concentrar toda a energia pra lutar. Atrasado nada, rapaz. Rapaz, o verdadeiro mestre sempre chega na hora certa. É, né? O mago, né? Nunca está atrasado. Mas é muito bom o Doku comentou. Você tá atrasado, idiota. O Doku é genial, cara. Você imagina alguém chamando o Shaka de idiota? É, o Doku. Não, acho que todos os adoradores do Saga deram uma aula na hora, assim. Uma aula é foda. Acho que amigos próximos podem chamar o outro amigo de idiota fácil. Ah, sim. Aí os meus amigos próximos eu xingo eles todos, pô. Ah, mas seu amigo é o Shaka? Quero ver você chamar o Shaka de idiota. Por exemplo, Xará, tem que ter moral, Brunão. O tempo inteiro. Hã? Eu te considero meu amigo, eu te xingo o tempo inteiro. Mas eu não sou o Shaka. No máximo sou o Camus. Assim, pô. Não, você é o Liro. E aí o Shaka ele fala isso, né? Pra ele ficar calmo, que o cosmo dele precisa estar realmente no ápice pra vencer, etc. Mó caô. E aí o Doku pergunta se ele pode deixar tudo com o Shaka. O Shaka confirma. Chá comigo, que agora é que o bicho pega. E aí ele diz que na verdade... Deixa eu comentar uma coisa. Por favor. Nesse momento da cena, eu fiquei pensando assim, pelo amor de Deus, não faz ele ganhar essa luta. O Shaka? É. Imagino que não seria. Que eu fiquei realmente temendo que o Shaka ia resolver aquilo e depois a trama iria se complicar de novo por algum outro motivo, tá ligado? Imagina. Eu fiquei pensando assim, pelo amor de Deus, não. Deixa o Shaka perder. Mas você sabe, no momento que eu percebi que era todo um teatro, quando o Shaka, na hora que foi atacar o Andres, em vez de usar um golpe de decência, ele usou aquele golpe que... Exato. Eu disse, que na hora dessa tu vai usar isso? Assim. Fez mó carnaval, né? Mas aquilo tem um motivo muito bacana, inclusive. Ele tá só ganhando tempo, Mas ele usou o tesouro do céu mesmo. Mas ele só tirou os sentidos, ele não fez aquela coisa do... Ah, sim, não, pode que não. Se fosse pra ganhar tempo, ia ser aquele carnaval, né? Primeiro sentido, aí um discursão. Ou então... Segundo sentido... Quem sai tirar 5 sentidos mais do Deus, um discurso sobre a natureza dos universais. O Loki ia encher o saco e ia dar um peteleco nele. Aí ia tirar o terceiro sentido. O Shaka ia perguntar pra Loki se os universais têm existência objetiva ou se são meras construções mentais. Meu Deus do céu, imagina mas o foda é que com 3 episódios não dá pra fazer isso, né? Mas tem um motivo, eu vou explicar pra vocês. Eu tô dizendo, a surpresa foi essa. A minha surpresa foi, não foi pelo fato dele ter usado de uma vez só a supressão dos sentidos, mas foi porque ele podia ter logo usado um golpe, uma rajada, uma coisa assim mais poderosa e ficou nessa, entendeu? E aí na hora eu pensei, não, ele tá só ganhando tempo mesmo, porque não é possível. E aí o Shaka, na verdade, diz que realmente tem alguém
tomando o corpo do Andrés e querendo conquistar o mundo, né? E aí é que quando ele diz que é o Loki. Aí sim, Bruno, nós dizemos... E eu confesso que nesse momento também, nesse pequeno momento, eu senti um pouco de falta, assim, de mostrarem rapidinho a cena do Shaka. Aquele momento que o Shaka tem aquela visão, assim, de que não é o Odin, tá ligado? Saquei. Meio que pra tentar dizer pra gente exatamente o que ele sentiu. E aí é isso que ele faz, né? O Shaka tá lá, todo muda, e aí ele desperta a armadura divina super rápida, usa o tal do Om, e retira os 5 sentidos do Andrés, como o Alan falou. E aí eu pensei o seguinte sobre isso, senhores. Por que ele fez isso? Não só pra ganhar tempo, mas ele tira os sentidos rapidinhos do Andrés pra ele não ver que os outros 3 estão se juntando na posição. Também isso, assim, rolou essa coisa. Inteligente. Ele não viu nem ouviu nada. Não sentiu, exato, foi tudo perfeito. Foi, realmente, teve sentido também. Tá vendo só? Porque aí o Andrés passa o quê? 3 segundos no máximo ali, ele diz que isso, cara, isso aqui não é nada. Aí já dá um cortezinho, já tudo volta pro normal. Sim. E já joga um rajadão lá no Shaka, o Shaka explode, já vem a árvore da Yggdrasil pegar ele. E aí o Loki de fato fica surpreso, cara, você jura que é isso que você vai me dar? É tudo isso que você tem? E que era imprudente tentar derrotar ele com aquele nível de poder. E aí o Shaka, ding-ding, Brunão, você que é imprudente. Não sacou o negócio. E aí, pau, Saga do Kimu na posição da Athena Exclamation. Porra! Porque eu sou um cara super contra a Athena Exclamation. Acho super banal, todo seriado tem essa porra. Mas na hora que apareceu o Saga do Kimu, eu falei, tá de parabéns. E pensando aqui agora, fora aquela técnica maluca que o Regulus usa, que é mais forte ainda que a exclamação de Athena no Lost Canvas, provavelmente esse foi o momento onde teve a maior liberação de poder de Saint Seiya, né? Não consigo pensar em nenhum outro, porque exclamação de Athena com armadura divina, isso é... Porra. Até o Ioria comenta, né? Forte. E de 3 basiquinhos, né? Exato, né, cara? E foi essa exclamação de Athena poderosa, mais poderosa que as outras, que gera também aquele momento da animação que a gente vê, né? No finalzinho da animação, que a Yggdrasil fica explodindo assim. Pois é. Foi aquilo, né? Que loucura, também né? aquilo tem a ver. Então, assim, se você parar pra pensar, a abertura tá nos dando pistas de tudo que vai acontecer. Inclusive, eu não duvido que os momentos que aparecem os Cavaleiros de Ouro lá lutando e tal, acho que vai ser quando todos eles se levantarem de novo pra lutar. Ah, sim. Que vai vir a galera do Ayosa, vai vir a galera do Saga, entendeu? Saquei. Eu acho que vai ser aquele momento ali, né? Que forma um M. E aí, essa exclamação de Athena, ela é super bacana por tudo isso que a gente já falou, né? Tem o Saga do Kyumu, que são os caras que não se bicavam na época das 12 casas. Aí você tem o Saga e o Mu, que estavam em exclamações de Athena opostas, né? Não faz nem o quê? Um dia, sei lá quanto tempo faz isso. Mas, enfim, verdade, né? Ou até mais, dependendo daquela hiperdimensão. E é muito bacana o tempo isso, né? Que eles estão em Asgard, mais tempo, mas... Exato, exatamente. Faz pouco tempo, tá? Um de cada lado, sabe? E agora eles estão juntos e tal. Então é muito bacana. Aí o Shaka confirma que era só pra ganhar tempo mesmo, que o bicho ia pegar. Aí os 3 despertam a armadura divina, que ficou super bonito também. E de novo, finalmente, é a primeira vez que eu vejo a armadura divina sendo útil, de uma certa forma. Porque assim, ok, temos um deus aqui na nossa frente. O bicho tá foda, tá difícil. Ele tá batendo a gente, ele matou o Shaka com um golpe. Isso não é normal. Então, ok, agora vamos fazer algo de fato. Então a armadura divina aqui finalmente, pra mim, teve um propósito, entendeu? Eu falei, caralho, agora o bicho pegou mesmo. E é legal porque eles comentam essa questão de que a Terra tá sem a Athena, porque ela continua no Hades, né? Ela continua no inferno. E que o mal quer dominar enquanto ela tá fora, né? E que eles vão derrotar esse mal com o poder divino, né? Cada um dos 3 fala um pedacinho assim e aparece uma estátua super feia da Athena. Pelo amor de Deus, né? Que estátua feia, cara. Que custa pegar aquela estátua de Athena, gente, assim, do iCat, porra? Acaba isso logo. Termine com essa dor. Termine e retoque, pelo amor de Deus, cara. Exato. Engraçado porque eles usam a Athena bonitona no iCat, aí pra botar aqui, botar outra, gente. Não fode, né, mano? Caraca, mas enfim. E aí, uma coisa que eu até anotei aqui, que a Aline falou um pouquinho, a música nesse momento, ela tá super bonita, tá super bacana. Né? A primeira vez que
eu me senti emocionado quando colou direitinho. Fez diferença nesse episódio. Exato, mesmo. Né? Porque ou você não percebe ela, ou você percebe ela ruim, entendeu? E essa é a primeira vez que a trilha me empolgou, né? Claro que a cena ajuda muito, mas a trilha também compõe isso, né? Foi o primeiro momento que eu percebi que a música tava tocando, era legal, assim, eu quero ver essa música de novo. Um momento bacana. E aí, o Andreas diz que não importa com nada, porque ele é invencível e pau! Ater Exclamation! E tudo se destrói, é uma loucura. E acaba que Aí tem as cenas do próximo episódio. Aliás, tem uma cenazinha depois, né? Sim, a cenazinha depois, que é... Tá tudo demolido, né? O Alan falou que tem essas... Achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado o castelo inteiro ter desaparecido, cara. Ué, destruiu tudo, cara. Pô. Sim, mas aí eu tô pensando assim, ok, cadê o Frode? Deve ter morrido tudo. Deve ter morrido tudo. Deve ter tudo obliterado, velho. Quem não morreu ali, viu? Exato. E aí o Ayori acorda, né? Ele é o único que não participou, ele tava descansando realmente. Ele acorda, tá tudo destruído, tudo pro ar livre, não tem árvore, não tem mais nada. Mas tem lá os 12 negocinhos com o fruto, com a semente que continua batendo no coração, né? E tem 7 esferas, né? Que são 7 cavaleiros. E o Mu, o Doku e o Saga estão espalhados no chão assim. E explicam que antes da criatura despertar lá, né? Eles destruíram só o corpo do Andreas, agora falta destruir a tal fruta do mal, né? E aí, pumba! Só que aí as raízes aparecem e pegam os 4. No próximo episódio teremos... E é curioso isso, cara, como eles conseguiram pegar os 12, cara. Eu achei que eles iam sambar pra conseguir fazer isso e pegar os 12. No final pegaram, né? Pegaram os 12, cara. Porque eles estão de parabéns, porque eles estão me surpreendendo. Porque é muito difícil você conseguir pegar os 12, eles conseguiram pegar 5 num só, de uma maneira que fez muito sentido, assim, sabe? Sim. De uma certa forma. A maioria é sobrar. Exatamente. A Nicole, inclusive, comentou. A Nicole inclusive, comentou isso no Twitter dela, né? Ela comentou que ela sentiu esse episódio. Falando aqui por ela já, ela sentiu que esse episódio não teve correria, né? Assim, pra ela foi tudo no tempo certo. E eu acho que eu concordo com ela. Acho que nesse episódio todo, a coisa foi um pouco mais orquestrada. Se tivesse sido um pouquinho mais, lógico que teria sido muito melhor. Exato. A gente sempre quer ver mais, mas eu concordo mesmo. Nos outros episódios eu falava, eu queria ter visto 2, porque faltou. Esse aqui não. Esse aqui ele conseguiu realmente resolver uma puta de um problemão gigantesco realmente no episódio só. É muito curioso isso, né, cara? Eu obviamente veria 50 minutos disso. Mas em 22 eles conseguiram fazer, então de parabéns. Tem as cenas, né? Tem as cenas do próximo episódio, no próprio episódio mesmo. Isso, que aparece a Ryudinha, linda, maravilhosa. Aparece a armadura do Loki, coisa esquisitíssima. Vou ter que aceitar isso bem. O Ayori é civil, o Ayori civil. Um negócio preto, dourado. Tem um escudo, parece, né? Uma joiazona na testa, outra joiazona no peito. Sei lá, vamos ver isso aí, né? Esquisito. Mas tem a Yudinha. Só de ter a Yuda já ganhou. Né? E vai ter o Ayori civil, né? Eu achava muito legal se fosse ela vestir a armadura. Ia ser... Cara, aí é pra glorificar agora, de pé. Pelo amor de Deus, então tem que ser no próximo episódio, Ayorus e Saga. Sim, porque o Ayorus aparece, né? Já mostrou no... Tem que ser no próximo episódio. Eu acho que não, Bruno. Acho que vai ser no 13, a última cena vai ser o beijo dos dois. Dá por justo. Vai ser a última coisa, sério, vai fechar. E não vai beijar, sabe? Tipo o filme do Nolan. Mas aí tu tá querendo ver, ver Yaoi, né, meu filho? Eu tô querendo ver uma massa de roupa suja só. Eu aposto que se tiver alguma coisa entre eles, assim, vai ser tipo quando o Ayolo estiver lutando contra o Loki no seu corpo original e tal, capaz dele ele e o Saga se juntarem. Eu também. Eles trocarem algum comentário, falar alguma coisa assim, etc. E aí a gente vai ver no máximo isso aí.
Acho que não vai ter muito desenvolvimento, não acredito muito nisso não. Só se for um epílogo, se acabou tudo ali, eles param pra conversar alguma coisa entre eles e tal. Tá lá churado no último capítulo. Sabe o que eu pensei? Que ia causar, como não diz, ia ter piquete, ia ter, o nego ia queimar Toei Anime, ia dar passeata, etc, Brunão. No último episódio, última cena, Brunão, eles nem se falaram. E aí a última cena é o Saga e o Ayorus civil, né? Eles param assim, olham um pro outro assim. Aí o Ayorus manda. Então, aí pum, corta e acaba o episódio. Não, sabe, eu imagino tipo Nolan. assim, eu imagino a cena. Não, mas sabe que eu imagino a cena final, todos eles ali reunidos e dizendo, ok, todos nós cumprimos nossa missão, já fizemos tudo que a gente podia fazer, já fizemos além, resolvemos até problemas do passado, e eles tudo se olhando ali e tal, e assim fica subentendido que eles meio que superaram tudo que tinha que superar depois daquela batalha toda, entendeu? Rapaz, eu tô olhando aqui a foto do Ayorus, como que ele parece o pirralho dele. Tá foda. Olhando aqui agora, olhando pra essa foto específica, ele parece 10 vezes mais pirralho que o Ayorus do episódio 6. É verdade. Eu esqueci que ele apareceu no retcon super fortão. Ai, caceta. Mas vamos ver, de repente é só a cabecinha. Então não sou só eu que tá com essa impressão, né? Agora que você falou, realmente me bateu, de fato. Vamos ver, mas de repente no retoque depois. Então vamos lá. Aline, o que você achou do episódio de 0 a 8 sentidos? Conta pra gente como é que você se sentiu assistindo o episódio 10. Foi assim, fechou com... Foi legal, assim, que nem eu falei, tipo, por mais que não tenha no geral, tenha sido perfeito, tipo, eu vou sentir falta, assim, de estar vendo toda semana, 15 dias, enfim, comentando. Mas hoje acho que esse eu daria 7. Olha, boa nota. Não é o que eu ainda mais gostei, foi o 4, assim, tipo, pelo Máscara da Morte e Afrodite, acho que foram super bem trabalhados na série, foi muito legal mesmo, assim, vou guardar, porque eu sou de câncer e me senti bem valorizada. Brunão, diz aí como é que foi esse 10º episódio como pra você. Como eu ainda tô pessimista quanto ao que vão fazer com o Utgarda, eu vou dar 4 de novo. Que isso, Brunão? Brunão tá pessimista pra baixo, Brunão. Tecnicamente a gente já explicou por que esse anime não é tão... Já desencanou, né? Não é tão bom tecnicamente falando. Mas assim, a trama continua legal. Eu continuo querendo ver, eu continuo esperando que eles me deem mais elementos pra gente entender, pra gente dar nó nas pontas que estão abertas, etc. Eu só confesso que tô um pouquinho pessimista com se eles vão conseguir fechar todas essas pontas com 3 episódios. Acho que vão, né? Talvez nesse ritmo puxado que eles começaram a adotar nos últimos episódios, é capaz de eles conseguirem, mas vamos ver, né? Eu vou dar nota 4. Vou esperar, vou esperar para ver que tipo de nó eles vão dar para amarrar tudo aí. Se for o caso, eu reviso a nota no futuro. Tirando a bicuda ali, que eu não gostei. Não, mas se for pra gente considerar a bicuda aí, 4,5, então. O resto, Outra coisa que me incomodou um pouco no episódio, eu lembro quando eu tava assistindo, eu fiquei assim, puta merda, eles estão fazendo chibado de novo. Eu lembro de ter falado isso comigo na hora do episódio, e, sei lá, do que você tá repetindo a ideia. Qual aí ideia? Eu fiquei assim, não sei se eu gosto. Mas de que você tá falando? A coisa do Shido, do Shido ser o cara que aparece ao vivo pra todo mundo e o Bado ser o cara que fica sempre na sombra. A relação do Utgarda com o Frode é praticamente essa. Provisoriamente, então, a nota é 4. 4. Vamos ver no futuro se pá eu reviso. Alan, como é que foi esse episódio de 0 a 8 sentidos? Conta pra nós. Eu acho, assim, pra mim não foi o melhor de todos e tal. Talvez até tenha sido melhor do que muitos dos que a gente viu até então, realmente. Mas, analisando bem, se parar pra pensar
que eu não esperava muita coisa da luta do Utgarda e do Frodi, e foi legal, né? Foi bacana, foi até... Teve muita coisa que eu não esperava, né? E algumas coisas, poucas coisas foram decepcionantes, como é que a história dos cachorrinhos correndo e tal, dos lobos, que não foi tão impactante assim. E a falta da explicação mais sobre a origem dele, o que ele é, afinal e tal. A questão da dinâmica dos Dourados nessa luta com o Andreas, o Doku se destacando e tal, o momento que apareceu o Shion muito breve. Eu acho que por causa disso tudo, juntando o pacote todinho, a questão, como a Aline falou, da trilha sonora ter se destacado mais do que antes, entendeu? A animação a gente nem comenta, né? Porque, enfim, foi aquela oscilação toda. Tem hora que tinha quadro bom, tem hora que tinha quadro feio, enfim. Então, assim, tirando tudo, acho que eu vou com a Aline, acho que eu concordo com o 7. Acho que esse episódio merece, apesar de não ter sido o melhor de todos até agora, mas eu achei que foi um bom episódio. Então, acho que merece um 7. Pra mim também é nota 7. Brunão, você ficou aí por último. Pra mim foi um dos melhores episódios de Solo Gold até agora. Curti muito. Mas vocês seriam professores muito bonzinhos com seus alunos. Imagina, eu já cansei de dar 3, 4 aí na série, pô. É que tudo isso que você não gostou, Brunão, eu acho que não compete a nota dar aqui. Porque eu acho que ficou aberto. E quando fica aberto, eu acredito que no próximo episódio, nos próximos, vão se resolver. E se não se resolverem, a nota baixa são daqueles episódios. Porque esse deixou gancho, pelo menos, entendeu? E esse deixou ganchos legais. A interação dos Dourados foi do caralho. Foi muito legal. E fizeram algo que, assim, a luta do Utgarda com o Frodi foi super curta, justamente para dar esse espação pros Dourados, que é justo, porque às vezes o Solo Gold erra nisso, deixa muito pouco espaço para coisas bacanas e gasta tempo nos campos da vida, né? Mas aqui não, eles encontraram direitinho o balanço do que a gente gostaria de ter visto. A gente viu uma luta legal, super rápida, mas foi legal, do Utgarda com o Frodi. A gente viu uma interação super sutil pra fã ver mesmo dos Dourados contra o Andrés, e já ainda lançou algumas dúvidas super bacanas pro futuro. Quem é o Utgarda, qual é a da Lífia, e esse Loki pinta grossa do cacete, sabe, muito difícil, quem que é essa pessoa, esse ser esquisito que tá lá brotando, né? Então tem um monte de coisas que deixaram aberto, só que o episódio ele foi super bacana e dá vontade de ver o próximo, agora já, entendeu? Então pra mim é nota 7, um dos melhores. Acho que foi a maior nota que eu já dei, inclusive. É 7, tá junto ali com os episódios do Aldebaran. O segundo episódio eu gosto muito até agora. Pra mim, acho que o episódio que mais me empolgou, que eu gostei muito, foi o do Máscara da Morte também, do Death Mask e o Afrodite e tal, aquela coisa do Afrodite ter mostrado, né, mais e tal. Sim. Enfim, eu achei muito, pra mim foi o meu preferido até então, né? Verdade. Mas está coladinho também, entendeu? Pra mim foi um dos melhores ainda, mas foi muito bom pra mim. É que esse episódio do Afrodite, ele tem a novela do Camus. Aí pra mim cai um pouquinho. Aí é o 6,5 que eu dei, eu acho, inclusive. Agora esse aqui foi totalmente 20 minutos de puro tesão. Embora eu tenha vibrado loucamente com outras cenas anteriormente, né? Mas aqui eu já entendo que é outro momento da série. A série já está mais consolidada e ela vai te dar outro tipo de prazer. Foi super bacana esse episódio, eu gostei muito. Tô muito afim de ver os próximos. E cara, se a gente pensar que tem mais 3 episódios, como alguém falou aí, não sei se foi o Brunão, nesse ritmo dá pra acontecer muita coisa ainda, né? Sim. Se você pensar eu acho que a tendência é essa. Eu acho que no próximo episódio a gente deve ver a explicação do que é o Loki, da história dele com Asgard, como é que ele foi selado. Eu espero ver tudo isso no próximo episódio. Exato. Né? E aí eu acho que eles vão deixar o 12 pra grande batalha final mesmo, assim, com aquele todo esforço de todos eles se juntando e tal. Quem tá reclamando que não viu Armadura Divina, de repente deve ser o momento pra mostrar as Armaduras Divinas de todo mundo. Pois eu acho que vai ter esse momento de todo mundo fazer alguma coisa e tal, juntar e lutar. Pois acho que vai ter tudo isso aí. E aí, de repente, o último episódio deve ser como eu comentei antes, né, sobre o episódio 9, que deve ser uma coisa tipo o Ômega, que já é o finalzinho da batalha mesmo, assim, todo mundo o inimigo já foi derrotado, cada um vai pro seu canto. Cara, eu gosto muito dessa ideia, cara. Eu acho que o último episódio vai ser só pra conversar, pra falar alguma coisa. Muito, cara. Tomara que seja. E eu espero, eu tô torcendo pra que apareça o Julian Solo no final. Louco. Pelo menos. Porque tem que mandar as armaduras, né, cara? Alguém tem que mandar as armaduras de ouro. Verdade, então, caraca. Coisa, aliás, você lembrou de uma parada, né? Será que eles vão tocar nesse assunto?
que a saga de Hades tá rolando ainda, porra. Não eu não duvido que, sei lá, de repente mostre as armaduras de ouro lá restauradas de novo, não sei se vai ter esse momento do Mu restaurar tudo, mas enfim, deve ter esse momento de restaurar as armaduras e eu tô apostando nisso, assim, já tô viajando longe, né, mas enfim, eu já fico pensando na história de... Mas tem uma coisa, Alan, tem uma coisa aí. Tem dos dourados pra isso, né, pra isso acabar. Então, eles podem ter o epílogo no final de conversar e tal, mas eles precisam morrer, todo mundo, não precisam, não? Por isso que aí que tá, ou eles vão morrer, vai ser o epílogo, vai ser uma coisa assim deles morrendo e a gente vê os personagens comentando alguma coisa e acontecendo alguma coisa do tipo, ou então ainda tô com aquele meu palpite meio doido de que eles podem dar a vida deles que eles ganharam através da Lífia e dar de volta pra que ela volte, entendeu? Entendi. Eu fico pensando que talvez eles façam esse sacrifício, entendeu? Tecnicamente, se a gente for levar aquela ideia que a gente levou lá na frente, que depois dessa saga de Soul of Gold, eles estariam presos naquele pilar que a gente vem Tenkai Ren, não é? Isso. Eles precisam necessariamente morrer para estar lá dentro para estarem presos dentro daquele pilar? Não, porque teoricamente é só a alma. Teoricamente não, né? Pois é. Então não necessariamente eles precisam morrer, se a gente for levar essa ideia a cabo. Sem, por exemplo, considerar a hipótese deles darem a vida dele de volta para Lífia voltar. Eu pensei nisso também, A minha cabeça, Aí sim o pessoal vai querer a morte dela. Passeata. Já não gostavam dela. A minha cabeça ia estourar se de repente acontecesse isso, assim, se no final da batalha baixasse as sombras dos olimpianos ali e dissesse, vocês então estão tramando aqui Asgard pra dominar tudo, aí vamos punir vocês. E aí arrastava as almas dos dourados, entendeu? Porra, isso seria interessante. Seria foda. Sim, seria tipo assim, poxa, um gancho tremendo pra uma coisa que desse continuidade ao prólogo e ao mesmo tempo poderia fazer uma coisa híbrida, né, com Next Dimension e tal, podia fazer uma coisa muito bacana. Mas eu não sei se eles vão ter essa ousadia toda não, sabe? Eu acho mais fácil eles tentarem retornar ao status quo que era antes, enfim, ao que era antes e deixar tudo meio que tranquilo na Terra e tal, e todo mundo naquela expectativa de, opa, a Atena vai vir, será que vai acontecer e tal. E aí que eu acho que o Julian Solo tem que aparecer. Porque ele tem outra coisa. Esse elo. Tem outra coisa, porque se eles não morrerem, acabou a luta de Asgard, bora pro inferno. Né? E como a gente sabe que eles não foram pro inferno, algo tem que acontecer. Porque não faria muito sentido, tipo, eles sobreviveram, eles conversaram, aí cada um toca a sua vida. Sabe, tipo, não, né, cara? Ou então de repente a gente não tá percebendo, mas assim, a gente vê que o relógio de fogo que aparece no encerramento tá acabando, né? De repente isso também tá medindo o tempo de vida deles, né? A gente não sabe. Pode ser isso também, pode ser se eles vão morrer automaticamente, de repente. A gente não sabe. Porque tá faltando 4 fogos, né, pra se extinguirem, né? E faltam 3 episódios. Então, em tese, né, eles vão ter esse tempo da luta e de repente vão ter mais um tempinho extra pra se despedir, sei lá. E aí, enfim, o que é estranho, né? Porque como é que vai ser? Não sei, não consigo ver. Não tenho certeza ainda, é muito, muito bom não saber. Brunão, você tá preparado com a sinopse do próximo episódio? Sim, sempre preparado. Sempre, né? Tá bom. 11º episódio. O sinopse oficial traduzida pelo Alan da Thais. Grande. Vamos lá. Ressurreição. Loki, o maligno deus de Asgard. Aqui vale o comentário que Loki não é exatamente maligno, tá, gente? Por favor. Ok. Não vamos fazer maniqueísmo. Não, eu reparei que as legendas, mas assim, você adora fazer, né? Maniqueísmo, infelizmente. Mas assim, eu reparei que nas legendas, eu vi no Daisuke e vi na Crunchyroll, né? E eu vi que lá eles falam de falso deus, né? Eles usam a terminologia falso deus. É verdade. Né? O que eu não sei, eu não posso até ver depois. Não é também exatamente um falso deus. Porque o cara é o mestre da falsidade. Mas sabe uma coisa, Brunão, sobre tudo isso? Eu pensei muito sobre isso, que na verdade, cara, o Loki, ele é um dos melhores vilões de Saint Seiya, cara. O Loki / Andreas. Tirando Saga. Ele é um dos melhores, cara, porque ele mentiu pra caralho, ele manipulou todo mundo. E eu digo mais, cara. Eu acho super legal, cara.
em muitos casos, o falso é melhor que o verdadeiro. Que é isso? Porque tenta imaginar o seguinte, cara. Um cara que é, por exemplo, um deus de verdade, ele, digamos assim, ele já nasceu naquele estado, tá ligado? O falso não. E mesmo assim ele consegue se erguer à mesma posição. E mesmo assim ele consegue enganar todo mundo. Então, tipo assim, é 10 vezes mais difícil pro falso se erguer a essa posição de divindade que pro verdadeiro, que pro legítimo. Então, nesse sentido, o falso é muito mais perigoso que o verdadeiro. Não, e tem outra coisa, se a gente parar pra pensar do ponto de vista do Loki, eu não conheço muito mitologia nórdica, você pode me corrigir, mas me parece que ele tá fazendo algo muito relacionado ao que o Loki faria, que é justamente querer Asgard. Não é isso que ele quer na mitologia? Não, Quer controlar as coisas? Na mitologia é mais questão de destino mesmo. O destino dele é começar o Ragnarok. Mas ele não quer o trono do pai dele? Eu vi no filme do Thor, pô. Não. O destino dele é começar o Ragnarok, cara. Então tá O correto, é o resto que ele tá tentando fazer. O Ragnarok, o fim do mundo. Ou o renascimento do mundo, como você diz. E ele, em Soul of Good, o que ele tá fazendo? Ele tá manipulando, mentindo todo mundo pra conseguir basicamente isso. Então, assim, essa coisa, ele pode nos... A questão do maligno é que nem sempre o Alan lembra. Questão de percepção. É maligno pros gregos, de repente. É maligno pra gente. Não. Na verdade, não. O grego tem uma concepção de mal que é totalmente diferente. O grego, eu digo, pros heróis, na historinha aqui. Entendeu? Não, mas mesmo assim, na verdade, isso aqui tá muito inspirado na concepção de um filósofo medieval chamado Mani, que foi o cara que criou a história de maniqueísmo. Mas enfim. Então, mas ele não é o maligno. que eu tô defendendo aqui é que ele não é mal por ser mal apenas. A gente viu ele, uma trajetória dele mentindo, dele fazendo um monte de coisa, que é muito mais interessante, por exemplo, que eu acho, do que o Hades, do que o próprio Poseidon, do que outros personagens puxando do Ômega, por exemplo, o Marte, por exemplo. Claro que o Marte também, no finalzinho, tem ali o seu desenvolvimento, assim. Mas até então ele é muito mauzão por ser mauzão, né? E a gente vê o Andrés que na verdade não. Tanto que a gente passou muitos episódios debatendo se ele era mal ou se ele não era, entendeu? Se ele era realmente antagonista, se ele estava sendo não sei o que lá. Então isso eu achei super bacana do Soul of Gold. Sobre a terminologia que eu tava falando naquela hora, é que o termo que eles usam de Jashin, né, é uma coisa que é usada inclusive pra Ares também. A Ares também é chamada de Jashin. É Deus maligno, entendeu? Literalmente é isso, né? Mas assim, como o Bruno tava falando, de repente é uma questão mais de percepção dos personagens ali, enfim, do que da natureza real do Deus e tal. Até porque também se eu tivesse sido selado durante sei lá quanto tempo numa ânfora também ia estar com muita raiva, né? Então ia ser considerado maligno com certeza. Mas segue daí, Bruno. Mete bronca. Vamos lá. Ressurreição, Loki, o maligno deus de Asgard. Okay. A Athena Exclamation, uma técnica suprema formada pela trindade das armaduras divinas de Mu, Saga e Doko, aniquilou Andrés. Entretanto, o verdadeiro mal não parou de crescer, e a Aeolia e os outros são levados pelas raízes. O hobby de Loki flutua diante dos olhos de Aeolia, que de alguma forma retornou vivo. Calma. O Aeolia retornou vivo? Sim. Ah, tá. Porque ele foi pego pela raiz, só que ele se livrou ele de alguma aparece. forma. A gente vê inclusive isso nas cenas do próximo episódio, né? Ele, de alguma forma, supostamente, supostamente, a gente não sabe ainda exatamente, né? Supostamente aparece ele lá caído, né? E o Aiolos está atrás dele. Então, assim, talvez o Aiolos tenha ido lá resgatar ele. Então, assim, o Aiolos não morreu, entendeu? Não chegou a ser capturado, né? A gente vê, inclusive, umas faixas em torno do Aiolos. A gente vê, inclusive, nessa foto da sinopse, dá pra ver que tem uma faixa no ombro dele também. Então, assim, eu acho que alguém cuidou do Aiolos, entendeu? Então, assim, alguém cuidou dele, ele sarou e foi lá ajudar, entendeu? Entendi. Então, assim, eu tô achando que talvez tenha sido ele que resgatou o Aiolos. Legal. Pode ter sido, né? Pode ter sido. O corpo do deus maligno Loki foi destruído, mas o verdadeiro estava oculto com o hobby de Loki. Sem sua armadura de ouro e mesmo estando em uma situação desesperadora, com um cosmo ardente em seu peito, a Aeolia desafia Loki. Porém, sua resistência foi em vão. E no momento em que a Aeolia seria eliminado pelo golpe final de Loki,
Um grande milagre. E... O salva, né? Uhum. Aí, rapaz, é a armadura de Odin, eu acho. E aí eu acho que quem vai vestir a armadura é o Aioria, gente. Aí vem a pergunta. Quem vocês estão apostando, assim? O diretor já disse que alguém vai usar a armadura, o hobby de Odin, né? Boa. Quem dos personagens até agora, quais os mais fortes candidatos a utilizar o hobby divino? Quem vocês estão apostando que vai acabar? Porque pra mim tá muito difícil de saber. Pode ser a Hilda, pode ser o Sigmund, pode ser o Frode, pode ser o Aiolia, pode ser o Aiolus, entendeu? Pode ser o a Hilda, né? Olha, o Tigarda, sei lá. Eu acho que vai ser o Aioria, mas eu gostaria que fosse a Hilda. Eu também. De coração, assim. Vai ser chorando. Odin. Mas eu acho que vai ser o Aioria. Não, eu gostaria muito que fosse a Hilda. Mas pô, agora eu pensei na coisa que tá me fazendo rir aqui. Na real, que vai rolar no Fique Ceia vai aparecer. Vai matar todo mundo de raiva. Isso vai ser genial. Sério, vai matar o Loki de raiva. Cara, se você aparece, é muito engraçado. Agora tem uma coisa. Eu não sei, assim, eu tô meio impressionado. Ai, porque assim, eu lembro que quando o Seiya vestiu o Hobby de Odin, né? Na série, ele inclusive ele ficou com a roupa de baixo azul, né? Sim. Eu achei até curioso. E quando eu vi o Frode sendo detonado pelo Utgarda, eu vi aquela roupa dele azul por baixo, eu fiquei pensando. O cara tá lá se colocando como defensor de Asgard. O cara tem um histórico da linhagem que defende Asgard. O cara acabou de ouvir a voz de Asgard que a Leaf dizia, né? E ele tá ali, né? Assim, eu tô achando que ele é um forte candidato a vestir o Hobby de Odin, viu? E ele usa espadinha também, né? Será que a Balmung vai aparecer também? Acho chato se ele perdesse essa espada que é tão legal pra ele, né? Assim, acho legal a ideia. Mas essa coisa aí a roupa muda depois. Isso aí é irrelevante. Pois nada a ver, mas tô dizendo, na hora visualmente que me remeteu assim, a mais um elemento totalmente subjetivo da minha cabeça que poderia, sei lá, remeter a isso, de que ele poderia ser e tal. O Sigmund também é um candidato, mas assim, eu acho mais plausível também. Quem foi que alguém mencionou? Não sei se foi se foi você, a gente aqui mesmo, ou se foi algum comentário que eu li, mas assim, eu achei interessante a ideia que ele poderia ser de fato o sucessor do Siegfried. E ele via usar o hobby divino do irmão dele. Ele já começou a usar naquele episódio, né? No episódio anterior. Não, a gente não falou então, isso. Então, acho que é uma ideia interessante também. Mas eu tô achando que o Grande Milagre. A gente concordou então que o Grande Milagre é a armadura de Odin. Vocês não conseguem pensar em mais nada além disso. Ou o Aiorus. Será que mas eu não sei se o Aiorus. É que o Aiorus já salvou ele uma vez, né? Pra não tá morto. Então de repente não é esse milagre. Ou de repente ele não voltar. Para, você não vai aparecer, cara. Fica falando isso aí. Ou então o Grande Milagre é todo mundo. Ou então o Grande Milagre. Ou então o Grande Milagre poderia ser os 12 de ouro todos juntos de novo, todos se libertarem. Pode ser isso também, né? Sei lá. Ô, Xará, não é Sensei se Pegasus não apareceu. Ele já apareceu, cara. Já nem devia ter aparecido, já apareceu. Esquece, cara. Começa a aceitar logo, Xará. Vai doer menos. Imagina o Seiya, cara. Pera aí, pessoal, já chego lá em Elise. Deixa eu dar uma passada aqui, Asgard, resolver uma treta lá. E já volto. Ai, caceta. Bom, então, no próximo episódio a gente vai ter brigaiada contra o Loki. A gente já tem aqui uma prévia de como é que é o visual do Loki. Curiosamente, o corpo original dele é muito parecido com o Andrés. E a armadura dele, senhores. A armadura dele a gente viu muito pouco, mas o que vocês acharam ali? Ela lembra um pouco partes das armaduras de ouro, né? Partes? Ela lembra um pouco, não? Parece escudo de Libra, as ombreiras, parece meio, sei lá. Ela é meio estranha, mas enfim. Assim, essa foto que tem aqui eu acho até bonito. O meu medo é ser muito exageradão, que nem são as armaduras do Ômega lá. Mas até aqui tá tudo bem, parece. Me veio uma coisa na cabeça agora. O Andreas, o Loki, eles recolheram as armaduras de ouro lá. Sim. É verdade? E por algum motivo, a armadura tá muito parecida com algumas armaduras de ouro. Olha o Brunão, gente. É verdade? Olha aí. Verdade, olha só. Caraca, é verdade, mano. A armadura dele. Porque tem escudo de Libra, tem um negocinho que parece a coisa de virgem. Vamos ver no episódio que vem. Olha aí. É muito cedo, mas enfim, eu preferiria a ideia de que ele vai ter o próprio corpo dele. E assim, das duas. Aí chega naquele ponto em que a gente discute qual era o verdadeiro mal.
Era simplesmente o corpo verdadeiro do Loki. Era um monstro gigante que vai dar início ao Ragnarok e todo mundo vai ter que enfrentar essa criatura. E aí a gente vai ter um momento meio que aproveitar a ideia do Legend of Sanctuary, que todo mundo enfrentava aquela estátua de pedra ridícula. Meu Deus do céu. Mas de repente seja uma coisa mais ameaçadora, né? Aí pode ser uma coisa mais ameaçadora. E faria sentido nesse caso, né? Pois é, não sei se vai ter isso. Vamos ler de novo os spoilers? Lembrando que nos spoilers sempre muda alguma coisa nos spoilers, né? Sempre desde o Ômega a gente via isso. Nas revistas eles não mencionavam no título o nome do Loki, né? Agora já mencionam. Então assim. E lembrando que nessa tradução que eu fiz, eu juntei os spoilers de duas revistas diferentes, que é a New Type e a Animage, né? Boa, então por isso que tem 2 parágrafos aí, porque um é de uma revista e outro é do outro, né? Bacana. Mete bronca, Brunão. Ressurreição, o maligno deus de Asgard. Que já não é isso, mas tudo bem. A verdadeira identidade de Andrés, que é o maligno deus Loki, é revelada pelo Cavaleiro de Ouro de Virgem, Shaka. O objetivo de Loki é tomar o poder dos Cavaleiros de Ouro para reviver o verdadeiro mal na Terra. Então peraí. A gente já sabia. Até onde isso aí a gente já soube nesse episódio, né? Não, isso aí. Mas, então assim, porque no próximo episódio a gente sabe que o Loki vai aparecer. Então, é aquela coisa de novo da confusão. Além do Loki, tem um verdadeiro mal ainda. A coisa tá lá o Loki apareceu agora. A gente sabe que o Andreas tá sendo manipulado ou possuído pelo Loki. Mas da onde já vai apareceu. vir? Só que aí existe a coisa que tá crescendo no fruto. É que eu entendi. A gente não sabe se aquilo tá lá crescendo é justamente o verdadeiro corpo do Loki. Isso. Ou não, se de repente, quando eles menos esperarem, o Andreas, que eles achavam que tinham destruído ele, vai voltar, vai levantar, e por isso que o corpo é igualzinho ao do Andreas, porque de fato é o Andreas, de novo, voltando, né? Pode ser isso. Pode ser ele simplesmente se levanta, pega o hobby divino dele, que talvez ou é a coisa que estava crescendo no fruto, ou de repente ele encontra em algum lugar escondido lá, vem com o verdadeiro corpo dele e tal, e aí ele vem lutar. E aí é que tá o ponto de a gente saber o que é o que. Continuando nos spoilers, a gente vai prosseguir com essa discussão. Vai lá, Bruno. Os Cavaleiros de Ouro acabam com Andreas utilizando a técnica Athena Exclamation, pensando terem impedido a ressurreição de Loki. A verdadeira identidade de Andreas era de um grande deus maligno. Ele obtém Gungnir, o tesouro sagrado supremo produzido pelo ser maligno, utilizando o cosmo dos Cavaleiros de Ouro e dominando Asgard. Então, aí que eu entendi é que esse Gungnir não, o ser maligno vai nascer utilizando os cosmos dos Cavaleiros de Ouro, ou seja, o Hobbit Divino e o próprio Loki não estão no centro lá. Na verdade é esse ser maligno que é o que vai dar essa Gungnir pro Loki que já tinha despertado antes, entendeu? É isso que eu entendi. E aí, sei lá, e ele dominando Asgard, ou seja, o episódio deve acabar com ele vencendo, aparentemente, né? E aí no 12, sei lá o que vai acontecer. Teoricamente é isso, acho que ele vai ter essa lança, né? Se for uma lança mesmo, né? Eu coloquei a tradução, uma nota de tradução lá embaixo sobre a Gungnir, mas é uma referência ao nome dela, né? Mas assim, não quer dizer necessariamente que ela seja a lança, né? Pode ser alguma outra coisa, né? Pode ser, sei lá. Pode ser uma entidade chamada Gungnir, será? De repente, enfim. Mas aí, enfim, ele vai ter essa Gungnir, né? Que é um artefato, é um tesouro, é alguma coisa que ele vai usar como arma. E eu acredito que, se for a lança, faz mais sentido ele enfrentar a Balmung, né? Que é a espada do Odin. Então, assim, deve ser um momento que ele entra em conflito com essa entidade, né? Mas, assim, se o Ragnarok começa, né? Não é o Loki o único responsável pelo Ragnarok, né? O Brunão pode até comentar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, são uma série de fatos, de criaturas que são envolvidas no Ragnarok, em todo o relato do Ragnarok, né? Então, assim, se isso for levado ao pé da letra e, de repente, for um ser maligno, uma coisa maior que o Loki, né? Que vai destruir tudo e dominar o mundo e tal, de repente faz sentido, né? De se juntarem os Cavaleiros de Ouro com as armaduras divinas e partir pra cima dessa criatura. De repente, então vamos lá. Quem é esse deus maligno? Sei lá, mano. Pra mim... Pode ser aquela serpente, eu também. O ser maligno, a Jormungand, né? Jormungand. Pode ser ela, entendeu? E de repente ela que o Loki tá liberando pra acabar com o mundo, e aí ele assumiria o que viria depois, né?
Aí imagino que o eleito para usar o hobby de Odin e a espada Balmung deve se encarregar do Loki, né? E os Cavaleiros de Ouro de repente ficam com essa criatura. Pode ser isso. Olha só, pode crer, hein? É um bom palpite isso, com certeza. Porque aí fica dividido mesmo. Ou pode ser aquela coisa do próprio abertura. De repente tem aqueles 6 que vão de um lado contra o Loki e os 6 contra a criatura, né? Aquela coisa dos Cavaleiros de Ouro que são divididos e tal. O time do Raiouros e o time do Saga, não é? De repente pode ser isso mesmo. Só falta o Loki ressuscitar meia dúzia e colocar meia dúzia contra meia dúzia. Pode ser também uma loucura doida. Pode ser, se você parar pra pensar bem, a Yggdrasil também carregou os corpos dos guerreiros deuses, né? Eita. De repente eles voltam possuídos, carnaval, né? E aí pode ser a chance da gente ver o Utgarda levantando de novo com um buracão no peito, e aí comandando o exército de mortos a favor do Loki, né? E aí fica a zona, né? Aí fica uma criatura lá, morto pra tudo que é lado, e a galera lutando em tudo que é canto, né? Então assim, pode ser uma coisa bem doida. Pois é. O próximo episódio, ele é treta, né? Muitas coisas vão acontecer nesse episódio. Então é isso, povo. Vejo vocês daqui 2 semanas. É sempre um prazer falar de Soul of Gold com os senhores, principalmente quando o episódio é bom, como foi esse. Deixa várias coisas pra acontecer aí no próximo episódio. Brunão, tenha fé, queima esse cosmo seu aí, entendeu? Não desista. Confie no poder da amizade, Brunão, que vai dar tudo certo. Se eu cheguei até aqui, Brunão... Não, você tá certo, Churato, você tá certo. Não tô certo, Brunão? Você tá certo. Exato. Aline, obrigado. Eu gosto muito do que a Aline comentou, que ela vai sentir muita falta de comentar os episódios, assim, né? De ter essa coisa dos episódios virem vindo e a gente comentando, todo mundo debatendo na internet, o que vai acontecer, quem é quem. E eu te concordo, cara, é uma parada que é muito inédito de uma certa forma no anime, né? Porque todo o anime que a gente teve de Sensei até agora tinha base em algum mangá, fosse o Lost Canvas, fosse o clássico. É a primeira vez que a gente tem uma série, assim, pra ver mesmo, audiovisual, que a gente não sabe porra nenhuma que vai acontecer, né? Então fica essa coisa mesmo, o que vai acontecer, meu Deus, que é muito bacana, né? Que é muito, muito, muito legal. A gente teve o Ômega também, né? É muito bom não saber, exatamente. O Ômega foi bastante assim, mas ele era muito grande, né? Então, sei lá. E quando é os personagens clássicos, Exato. Exatamente, né? Você fica realmente... E pode crer, Soul of Gold teve suas derrapadas, mas 10 episódios depois, eu acho que tá muito mais positivo do que negativo, com certeza. É ou não é, Aline? Eu que agradeço, é muito legal sempre conversar com vocês, saber um pouco mais de mitologia nórdica, que o Bruno toca muito, né? E, enfim, né, vamos esperar e que os próximos sejam tão bons. Alan, até a próxima, muito obrigado novamente por ter aí salvado a série em vários aspectos. Não, que é isso, é um prazer sempre. Falou, senhores, até a próxima. Aquele abraço, abraço. No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando. Eu achei esquisito isso também. Como é que você salva isso aí, hein, Alan? Não pegou? Ele não sentiu que pegou? O Alan caiu? Tá, deixa o Alan voltar aqui. Alan? Oi. Estamos te perguntando aqui há meia hora. Sim. Não, eu te mandando mensagem, pelo Facebook e nada. É que eu tava te falando com você aqui.